da apresentação, daí a gente faz as perguntas, pode ser? Perfeito. E como nós somos poucos na sala, vamos fazer isso aqui um bate-papo mesmo, um bate-bola, sabe? Uma troca e tá tudo certo. Como eu tinha falado antes, aqueles que chegaram, se conseguirem ligar a câmera, seria muito legal. Eu me sinto solitário quando eu consigo ver as pessoas. Mas se não quiser, também tá tudo certo, tá? Bem, gente, agradecer ao Raul pelo convite e quando ele me ligou e a gente conversou um pouco, eu não sei se vocês me conhecem, mas além de escritora, né, e ser especialista na área de comportamento humano, eu também tenho uma agenda muito forte com voluntariado e com desenvolvimento sustentável, principalmente quando diz respeito à Agenda 2030, né, que aí a gente tem que para dar não, a Agenda 2030 não é da ONU, ela é nossa. Então, assim, desenvolvimento sustentável é algo que está muito na veia, tá? Mas, quando o Raul conversou, eu peguei e falei para Raul, eu acho que faz realmente todo sentido a gente começar com esse projeto falando sobre mindset, sobre comportamento, porque não adianta, às vezes, a gente vir com um monte de conteúdo quando a nossa mente não está preparada para mudança, não está preparada para absorver. Então, eu trouxe hoje para vocês para falar aquilo que eu amo, que é sobre gente. Eu amo pessoas, eu amo falar sobre isso. E quando eu vou falar sobre mindset, criatividade e comportamento, hoje em dia eu digo que até é muito mais crucial, porque se antes do Covid-19 era importante falar sobre assunto, no durante e no pós-pandemia, acaba sendo crucial. E eu não estou falando isso porque a pandemia do novo coronavírus acabou provocando mudança nas nossas vidas, ou nos negócios, na economia. Mas eu estou falando porque mudança já fazia parte do nosso dia a dia, principalmente nos negócios. Mas isso é algo que muitas pessoas não conseguiram observar. Eu vou trazer uma apresentação, vou mostrar aqui o material para vocês. Eu vou ficar o tempo inteiro assim, tá, gente? Eu compartilho, volto. Vem de novo. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Tá difícil aqui, a pessoa, né? O que rolou? Peraí. Não tá dando. Vamos tentar de novo. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estão vendo uma apresentação do PowerPoint? Aham, tô vendo, sim. Tá vendo? Tá todo mundo vendo? Todo mundo vendo, pessoal. Tá. Confirmaram. Tá? Confirmado? Gente, agora eu não tô vendo vocês, tá? Eu só tô vendo a tela do PowerPoint. Então eu preciso que, nesse momento, vocês possam ativar um pouquinho o microfone só para me dar um alô. Tá ok. O pessoal já tá confirmando aqui. Já? Confirmou? Beleza. Essa frase, nós não fizemos nada de errado, mas de alguma forma nós perdemos, foi a frase dita pelo CEO da Nokia, lá em 2013, durante uma coletiva de imprensa, quando eles foram anunciar a venda da unidade de smartphone para a Microsoft. E o que é interessante nessa frase, que me chamou muita atenção, até na época eu trabalhava com tecnologia, eu era CEO de uma empresa de telecomunicações, é que em 2008, gente, em 2008, a Nokia detinha 43% do market share de mercado. O que significa isso? Significa que naquela época, em 2008, a cada 100 smartphones vendidos, 43 eram Nokia. Em 2013, quando eles anunciaram a venda para a Microsoft, eles tinham apenas 3% do mercado. E aí veio a frase do CEO. Nós não fizemos nada de errado, mas de alguma forma nós perdemos. E de fato eles perderam. Eles perderam a unidade de smartphones, eles perderam o mercado, eles perderam dinheiro, eles perderam infraestrutura, eles perderam a sobrevivência. Tanto que tiveram que vender. O que me chama muita atenção é que eles tinham 43 e foram para 3. Se vocês fizerem uma análise mais profunda do que aconteceu,
simplesmente a gente acreditaram naquela história que diz que em time que está ganhando não se mexe. E aí, como eles estavam ganhando, em time ganhando não se mexe, não fizeram nada. A mudança aconteceu e eles perderam drasticamente o mercado. Isso me tem atenção porque em 2008, algo muito parecido aconteceu com a Editora Abril. Em 2018, a Editora Abril pediu recuperação judicial. E o que o CEO falou durante a entrevista? Ele disse que a ruptura tecnológica que atinge mundialmente as atividades de telecomunicação foi um dos motivos, e que agora eles teriam que encontrar um novo modelo para sustentar a empresa. E aí eu falei, meu Deus do céu. Quando ele falou de ruptura tecnológica, ele estava falando justamente sobre a mudança de hábito das pessoas no processo de leitura online. O que me chamou a atenção, pessoal, é que em 1994, a Amazon já vendia livros online, já existia books. Tanto é que a própria marca Amazon, ela foi evoluindo ao longo do tempo, ao longo dos anos, para atender a linguagem desse público. E aí eu fico me perguntando, como assim eles não viram que o mundo estava mudando? Se em 94 já era vendido. E uma coisa muito simples. Se você não conseguir mudar padrões, você perde. Porque nenhum mercado está livre de se reinventar. Nenhum mercado. Nem mesmo nós. Nem mesmo nós. Nós precisamos nos reinventar constantemente para continuar, sim, no mercado. E isso diz respeito principalmente com a nossa mente. E a solução, ela começa sempre com a aceitação de que realmente precisamos nos adaptar à mudança. Quando as pessoas elas começam, de fato, a ter essa consciência, é que nós passamos a criar saídas práticas para os problemas que surgem. E isso seja no âmbito pessoal, nossas vidas pessoais, nos negócios, até mesmo para fazer projetos. E o momento em que estamos passando hoje, por conta dessa pandemia, ele espera muito de cada um de nós. Muito. Sabe? E para buscarmos as soluções, nós precisamos ter em mente, assim, algo muito forte para mim. Que é óbvio, mas que parece que as pessoas não conseguem enxergar. Todos os clientes são seres humanos. Todos os nossos fornecedores são seres humanos. Todas as empresas são compostas por seres humanos. Todos os projetos são executados por seres humanos. Portanto, se você não entender sobre pessoas, não obterá êxito em seu negócio ou em seu projeto. Entender sobre pessoas é muito importante. A grande questão é, você entende muito bem sobre a pessoa quando você passa a entender sobre você mesmo. Quando você passa a entender como as coisas acontecem dentro do seu cérebro. E é por esse motivo que falar sobre mindset, criatividade, comportamento é tão importante. E aí eu vou falar para vocês primeiro, gente, um pouco sobre o conceito. Está todo mundo me acompanhando? Eu esqueci de dizer uma coisa para vocês, gente. Eu sei nas palestras eu começo falando, gente, eu tenho 3 problemas. Eu falo alto, eu falo muito e falo rápido. Então, assim, se eu começar a falar muito rápido, vocês podem dar um sinal de fumaça, Tatiana, fala mais devagar, ou se não entenderem também, tá? E eu vou procurar realmente controlar o falo muito para a gente não ficar aqui horas e horas conversando. Mas a Anne me conhece há um tempo a mais, né, Anne? E sabe que eu adoro falar. E eu adoro explicar as coisas, gente. É uma coisa que nasceu dentro de mim, tá? Mas eu vou tentar ser bem clara, tá bom? Bem objetiva. E, sendo objetiva, eu vou trazer primeiro a questão do conceito do mindset. Eu estou vendo vocês agora. Conseguem fazer, tipo, levantar a mãozinha? Quem entende bem o que é o conceito do mindset? Não. Podem colocar no chat também. Beleza? Fiz ali, vi alguns. 2 sinais, 3. Bom, adoro quando as pessoas sabem. Adoro isso. Evandro, que bom que apareceu a sua câmera. Evandro, gostei. Muito bom, obrigada. Então, gente, eu vou trazer um conceito rápido para vocês. Mindset nada mais é do que a configuração da mente. Em uma definição mais técnica,
é o conjunto de pensamentos e crenças que existe dentro da nossa mente que determina como nos sentimos e como nos comportamos, tá? Na prática, é algo do tipo, significa que é o tipo de mentalidade que cada pessoa tem sobre a vida, é a forma de nos organizarmos, organizar nossos pensamentos. Quando falamos em mindset, é importante também ressaltar que há estudos na área do comportamento humano que apontam 2 tipos de mindset, tá? Então, assim, tem exatamente um mindset fixo, que é aquele que acredita que suas habilidades são imutáveis. E uma característica desse tipo de mindset, de pessoas que têm esse tipo de comportamento, é que normalmente são pessoas, essa pessoa ela cria uma necessidade constante de provar a si mesmo o seu valor. Não sei se vocês já viram alguém assim. Não? Talvez vocês tenham visto nisso, eu brinco muito, que eu chamo carinhosamente esse mindset de síndrome de Gabriela. Né? Não sei se vocês já ouviram a trilha sonora da novela Gabriela, que fala, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu sou assim, vou sempre assim, Gabriela. Eu canto mal, gente, mas a música basicamente é isso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, Gabriela tem sim um mindset fixo. Isso é um mindset fixo. Não, mas eu sempre foi feito desse jeito, não, é dessa forma. Não. Isso é um mindset fixo. E aí eu vou dizer, pessoas com mindset fixo muito longe, não. Infelizmente, não. E, infelizmente, acaba gerando sempre conflito com outras pessoas. Infelizmente, acaba sempre... Meu pai dizia que dá com os burros na água. Parece que as coisas se tornam mais difíceis, porque existe uma resistência. Mas, em contrapartida, existe um outro padrão de comportamento que a gente chama de mindset de crescimento. Lembra que eu falei que existem 2 tipos? Então, o mindset de crescimento ele está associado à crença de que você pode, sim, desenvolver novas habilidades. E a característica mais forte nesse tipo de mindset é a flexibilidade e a busca constante de atualizações, de conhecimento, aprimoramento, enfim. O entendimento de que tudo muda o tempo inteiro e, por isso, precisamos sempre estar nos atualizando. Inclusive, o simples fato de vocês estarem aqui às 19 horas, entender se tudo já mostra que vocês têm uma característica de um mindset de crescimento. Porque, tipo, não, peraí, vai levar alguma informação, vou lá para poder ver o que eu consigo usar, onde eu posso melhorar. Então, isso já é uma característica. Então, eu quero dar parabéns para todos que estão aqui, tá? Isso é ótimo. Aí, algumas pessoas me perguntam, ô, Catiane, tá, mas e aí? A pessoa pode mudar o mindset? Sim, gente. Sim. A maneira como você reflete sobre determinada situação e, principalmente, como decide agir frente a cada situação que lhe acontece, é o que mudará o seu mindset. E, consequentemente, se reflete na forma como você age. Ficou confuso? Não? Aí, todo mundo bem aí? Dá um sinalzinho para mim, assim, um joinha? Adoro. Vou seguir então, tá, gente? Embora todos nós, né, não tenhamos controle sobre os fatores externos, por exemplo, isso está passando hoje, né, Covid-19, a gente tem controle sobre o vírus? Não, infelizmente não, a gente bem que gostaria de ter, mas nós não temos. Mas uma coisa que as pessoas têm que ter sempre em mente, nós não temos controle sobre fatores externos, mas nós somos responsáveis pela forma como agimos diante das situações. Isso é nossa responsabilidade. E a regra é muito simples, muito simples. Dentro da psicologia, psicanálise, a gente sempre fala o seguinte, tá? Seus pensamentos vão desencadear um sentimento e esse sentimento irá desencadear uma reação. Em outras palavras, o seu próprio comportamento. Então, o que eu penso, eu sinto, o que eu sinto, eu me comporto, eu vou agir. É isso que vai inspirar as minhas reações. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu fiz um outro material, deixa eu apresentar aqui. Aqui. Vou compartilhar a tela com vocês de novo. Olha só, eu tenho que primeiro jogar para vocês para depois trazer de volta, tá? Porque eu não sei, mas funciona, né?
Estão vendo aí o que eu falo, chamo de relação entre pensamento, emoção e comportamento? Não estou vendo vocês. Preciso que alguém se manifeste com um olhinho. Tá funcionando pra ti. Tá vendo? Tá na tela. Então, nessa tela eu vou mostrar para vocês, então, essa relação. Como é que funciona? Eu vou trazer um exemplo, tá, gente? Imagine a seguinte cena. Você vai ligar para sua esposa ou para o seu marido, ok? Você ligou, até vou trazer esse exemplo, que foi um exemplo que aconteceu mesmo com uma pessoa muito próxima. Você ligou para a pessoa e a pessoa não atendeu o telefone, tá? E aí vem seu pensamento. Está com outra pessoa. Absurdo, 8 horas da noite, não atende o telefone, em plena quinta-feira. Não, deve estar com uma outra pessoa. Tem coisa errada aí. Claro que hoje, de repente, na pandemia, ninguém está pensando nisso, né, por causa do isolamento social. Mas aconteceu e a pessoa começou com esse pensamento. Não, tem coisa errada. Ou, tipo, não quer falar comigo, por que não está me respondendo, tem alguma coisa errada. Quando a pessoa começa a alimentar esse tipo de pensamento, o que acontece? Ela começa a sentir uma tensão e uma ansiedade. Porque ela começa a alimentar padrões de pensamentos destrutivos. E isso vai desencadear o nosso corpo a fazer que uma série de substâncias sejam produzidas que vai abastecer principalmente o cortisol, que vai abastecer cada vez mais as questões de ansiedade e atenção. Com isso, o que acontece? A pessoa tem um comportamento explosivo. Então, tu imagina, liguei para a pessoa não me atendeu. Comecei a ter vários pensamentos ruins. Eu vou ficando ansiosa, eu vou ficando com tensão. Quando eu consigo falar com essa pessoa, pô, tô te ligando há tempão, por que você não me atendeu? Que negócio que é esse? Fez sentido isso para vocês, gente? Preciso que me dê um oizinho, não tô vendo ninguém. Ok. Alguém aí se identificou com isso? Sim. Vocês são tão tímidos hoje, né? Sim, É isso, sim. vocês são tímidos. É o frio. É o que pode ser. O que acontece? Na mesma situação, um processo inverso, tá? De comportamento. Você liga para alguém, a pessoa não atende. E aí você começa a imaginar, não atendeu porque não pôde atender, porque o telefone está no silencioso, porque esqueceu o celular. Quando você começa a ter esse tipo de pensamento, você vai desencadear no seu corpo a tranquilidade. Por quê? Porque você teve um equilíbrio nos pensamentos. Então, ao invés de seu corpo estar produzindo um monte de cortisol, você vai continuar produzindo serotonina, oxitocina, para que justamente você tenha uma sensação de bem-estar. E com isso você vai ter o quê? Equilíbrio. Esse processo todo é o que a gente chama de mindset. Esse conjunto, esse padrão de reações do pensamento é o que nós chamamos de mindset. Então, assim, logo, se você conseguir mudar o seu padrão de pensamento, conseguirá certamente melhores resultados. Por quê? Porque o controle do mindset e o nosso comportamento, ele começa por aí. Por que eu estou trazendo isso? Por que isso é importante? Porque, às vezes, nós não nos damos conta que esse conjunto de atitudes mentais, ela diz muito sobre a forma como a gente reage, sobre o nosso comportamento. Então, vou dar até um exemplo para vocês, trazendo para a nossa realidade atual, tá? Por conta dessa pandemia que nós estamos enfrentando, estamos passando por um período com um nível de estresse e ansiedade extremamente alto, o que dificulta bastante o controle do mindset, porque a nossa cabeça está a mil. E as pessoas veem muito noticiário, o noticiário só passa de graça, não é à toa que saiu uma pesquisa recente no Google falando que a frase mais buscada é justamente boas notícias. Então, assim, quando nós estamos sendo bombardeados com tanta informação ruim, que fica difícil, inclusive, você manter o controle do próprio mindset. Então, assim, isso dificulta o processo, inclusive, para buscar soluções mais criativas, porque uma mente que ela está contaminada com fluxo de informações ruins o tempo inteiro, é difícil dela criar um pensamento difuso, um pensamento que possa criar, principalmente para quem trabalha na área de artes, né, que é o caso do Márcio. Isso tranca bastante. Então, assim, alguém falou até a hora, mas nós estamos passando por tudo isso, é uma pandemia, está ferrando com a gente, então lascou-se agora. Lascou-se. Como é que a gente vai sair desse processo e criar uma mentalidade diferente? Gente,
não existe receita de bolo. Realmente não existe receita de bolo. Porque cada um de nós ele é único. Então, nós vivemos experiências diferentes, nós convivemos com coisas diferentes, nós passamos dores diferentes, inclusive até no mesmo processo. Eu falo muito quando eu vou conversar sobre empatia, eu uso um caso que está acontecendo agora para as pessoas poderem entender. Nós agimos de formas diferentes e reagimos de formas diferentes às mesmas situações. Trazendo o próprio Covid de novo para a esfera. Eu estou passando pela mesma dor do Covid que tantas outras famílias. Verdade. Talvez menos que famílias que perderam um ente querido. Mas não seria justo eu falar que eu estou sentindo a mesma dor. Por quê? Estou em isolamento social, nesse distanciamento, é verdade. Mas eu tenho comida em casa, eu tenho internet de boa qualidade, eu consigo continuar trabalhando, sabe? Então, assim, eu preciso de máscara, eu consigo comprar. Eu posso comparar a minha dor, a mesma dor que uma família que não tem o que comer? Não. E nós duas estamos enfrentando o mesmo problema, que se chama coronavírus. Então, assim, as experiências que nós vamos vivenciar, elas são diferentes. E isso também influencia no nosso mindset. A grande questão que as pessoas estão vivenciando hoje, e que eu estou tentando trazer isso para uma nova reflexão é, ok, nós estamos passando todos por um problema sério. A questão é, existe um processo para que você possa mudar a forma como você tem agido ou como você tem se sentido. Tem uma pesquisa que apontou agora que 40% dos brasileiros que estão em isolamento estão com algum problema de depressão. E ela é causada justamente por esse fluxo de informações negativas que a gente tem recebido. Como é que se faz para poder trabalhar isso? Gente, é um preparo. E estar preparado, ele começa por entender o porquê estamos sentindo o que estamos sentindo. Então, assim, ansiedade, medo, frustração, eles são sentimentos que têm feito parte da vida das pessoas por conta desse distanciamento social. E esse medo, ele nada mais é que um processo neurológico relacionado a desafio e competências. Então, assim, esse alto nível de estresse e ansiedade, ele é explicado na neurociência como que a gente chama de variável de engajamento. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque para controlar a nossa mente, a gente precisa entender o que acontece dentro do nosso cérebro. E esse processo que a gente chama de variável de engajamento, ele é muito importante. Alguém que é empresário, não? Tem um negócio, alguma coisa assim? Tem um grupo de pessoas que tem que liderar? Esse nível de engajamento, ele ajuda não só, eu vou explicar como é que ele funciona, não só para a gente controlar nossa mente e entender como a gente está, mas também na hora de passar os desafios para a equipe de trabalho. Eu preparei um material aqui para vocês e vou estar apresentando agora. Peraí. Vamos lá de novo, a pessoa vai compartilhar a tela outra vez. Tá? Vocês vão aparecer, vão se ver. Aqui. Estão vendo minha tela aí? Variável de engajamento? Sim, estamos. Então, o que acontece? A variável, ela é sempre um trabalho entre os desafios do nosso cérebro e as nossas competências. O que acontece com hoje? Primeiro, para vocês entenderem, o que é desafio, gente? Desafio é tudo. Tudo para o nosso cérebro é registrado como um desafio. Então, essa live é um desafio, enfrentar o Covid na rua é um desafio, de realizar um projeto é um desafio, começar um novo trabalho é um desafio. Tudo no nosso cérebro é considerado um desafio. Desafio é algo que você tem que executar. O que acontece? Quando o nosso cérebro ele identifica algo onde o desafio é maior que as competências, ele não está alinhado às competências, nós sentimos muito estresse e ansiedade. E é o que está acontecendo hoje. O Covid-19 ele é um desafio grande demais para nós. A gente olha para as competências e pensa, nosso cérebro começa a registrar. Nós não sabemos ainda como lidar com isso. O que tem que ser feito? A gente fica atento a um monte de informação para tentar saber, tem que lavar a mão, não tem que passar álcool, não, tem que sair de máscara, tem que esterilizar tudo que eu trouxe do supermercado. Por quê? Porque a gente não sabe ainda como lidar com ele.
Então, o nosso desafio hoje é muito grande. Isso significa que nós estamos estressados e com nível de ansiedade muito grande. E aí vem a produção de cortisol, que ferra com tudo no corpinho da pessoa. Mas, por outro lado, pessoal, quando nós temos uma competência maior com um desafio, a gente se sente entediado e desmotivado. Por isso que eu perguntei sobre empresários, assim, é muito comum, às vezes, a gente ter alguém na equipe que está desmotivado e não sabe por quê. Muito provavelmente, as competências que essa pessoa tem, ela é maior do que os desafios que ela está enfrentando. Por isso que ela fica entediada e desmotivada. Não sei se você sabe, mas eu fui executiva durante muitos anos. E quando eu deixei de ser executiva e passei a escrever livros e também a me aprofundar muito mais na ciência do comportamento e comecei a ministrar palestras sobre o assunto, foi justamente porque o meu nível de competência era muito grande e eu não via mais como CEO ter desafios absurdos. Eu queria muito mais. Então, eu comecei realmente a ficar desmotivada. E foi aí que eu falei, não, só um pouquinho. Identifiquei e fui mudar. Por quê? Porque o bom da vida, gente, o melhor caminho é justamente o do engajamento. E quando é que a gente entra em estágio de engajamento? A gente entra em fase de engajamento quando nós conseguimos encontrar um equilíbrio entre os desafios e as competências. Quando a gente entra nesse caminho no meio entre desafio e competência, a gente entra no nível de engajamento. O engajamento, ele é um estado psicológico que acontece quando encontramos um desafio alinhado com as competências que a gente tem. Então, assim, por que hoje existe um nível de estresse muito grande? Porque a gente tem um desafio muito maior do que as nossas competências. Aí tá, como é que a gente faz para poder mudar tudo isso? Olha, pessoal, lembra que mais é um conjunto de pensamentos e crenças que existe dentro da nossa mente e que isso é que determina como nos sentimos e como nos comportamos? Nós estamos passando por um momento delicado, onde o que enxergamos é que esse vírus nos tirou a nossa rotina diária, de trabalho, a vida social, mas principalmente o contato afetivo. Então, assim, nós estamos olhando para esse desafio muito grande. Porém, existem outras formas. Porque, gente, as pessoas ficam pensando assim, a Catiane, é que o coronavírus, você não está entendendo, isso é mentalidade fixa, tá? Você não está entendendo, é que o coronavírus, ele mudou tudo. Eu falei, não, mudou tudo não. O mundo está mudando há muito tempo. Lembra do que eu falei de 2013 da Nokia? Perdeu, porque já em 2008 eles não perceberam. O que mudou agora é que agora nós estamos conseguindo enxergar as mudanças com mais clareza, pois ela foi brusca. A mudança imposta foi muito brusca. E essa falsa sensação de segurança que acompanhava a normalidade da vida cotidiana que nós tínhamos, ela foi apagada. O que mudou é que a nossa consciência individual e coletiva está atualmente consciente. Está consciente dessas mudanças, essas mudanças comuns, né, ao nosso estilo de vida e à nossa própria vida. Foi isso que aconteceu. E o problema aqui é que essa consciência, ela acaba fazendo com que as pessoas passem a pensar demais sobre o que está fora do nosso controle. Então, assim, em outras palavras, enxergam um desafio maior que as competências. Quando, na verdade, eu ouso dizer, agora pode ter alguém que me chame de louca, tá? Mas eu ouso dizer que nessa pandemia, tá, na verdade, tem muito mais coisa sobre o nosso controle, muito mais, de certa forma, do que antes. Vocês querem um exemplo? É que a gente não consegue ver. Olha, o controle do mindset tem a ver com isso, né? Buscar conscientemente um equilíbrio entre desafio e competências, para estarmos num estado de engajamento. E ajustar esse conjunto de pensamentos e crenças que existe dentro da nossa mente é que vai determinar a forma como nos comportamos. Bem,
Vocês lembram que eu falei que engajamento ele só acontece quando encontramos um desafio alinhado à competência, né? Quando trabalhamos engajados, ocorre uma harmonia em nosso cérebro, num circuito responsável pela motivação e o prazer. Por isso que é prazeroso trabalharmos engajados. Além disso, também é importante trazer que quando você trabalha engajado, o seu cérebro tem maior foco. Por consequência, maior produtividade de maneira geral. E o engajamento, ele é um processo ótimo para o cérebro, porque é aí que a gente entra num estado de flow. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é um fluxo, né? É que é aquele momento em que você está tão engajado que as horas passam e você nem percebeu. Do tipo assim, meu Deus, eu não sei ainda. Já passou um montão. Nossa, esqueci de... Não fui no banheiro, não tomei água. Eu disse, nossa, são 8 horas da noite, eu não tinha percebido. Ok. Mas como fazer esse alinhamento para buscarmos um estado de engajamento? Vou fazer um balanço das coisas. Lembra que eu falei que hoje a gente tem muito mais controle do que antes? Fazendo o balanço das coisas que eu sob nosso controle e exercê-las é justamente o caminho. E aí vem o exemplo do Covid de novo. Tá? Para a maioria de nós, existem parâmetros novos e restritos colaborando com a nossa vida. Ok? O distanciamento social é um deles. Isso também significa que nós temos mais tempo em casa. Não é verdade? Porque a gente não está podendo sair. O que muitos podem traduzir, inclusive, num tempo livre. Certo? Outros vão dizer, claro que não, tu está louca? Estou trabalhando muito mais agora do que antes. Mas, em outras palavras, gente, nós temos, sim, mais liberdade com o nosso tempo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje, mais do que nunca, está sob o nosso controle decidirmos a que hora nós vamos comer, quando vamos nos exercitar, quando vamos conversar no telefone, ou até mesmo quando vamos dormir. Porque, às vezes, num ambiente de trabalho, onde você sai de manhã cedo, aí você tem uma hora... A Ana é professora. Ela tem a hora da aula e ela sabe, se eu não comer ali, eu estou ferrada depois. Não é verdade? Então, nós estamos lá, ó, a gente tem que seguir. Então, do tipo assim, pô, eu tô no trabalho, eu tenho que comer alguma coisa, às vezes, se eu não levei uma marmita, vou comer alguma coisa ali no boteco, tem que ser rápido, ou eu mal consigo ir num restaurante. Você está em casa. Se você vai se alimentar bem, é uma escolha sua, porque agora você tem a chance. Não é verdade? Mas a gente está olhando para isso? Não. O que a gente está fazendo? A gente está olhando para as coisas que nós não temos controle. E esses são apenas alguns exemplos de coisas que muitos de nós teriam maior dificuldade de escolher quando nós vivíamos na normalidade da vida cotidiana. Em outras palavras, o que isso significa? Que hoje somos mais líderes de nós mesmos comparado a quando vivíamos na nossa normalidade do cotidiano. Muito mais. Nós lideramos muito mais a nós mesmos, principalmente no nosso fluxo de pensamento. E hoje, gente, assim, eu dou muita palestra sobre liderança, tenho livros sobre isso e vou falar para vocês. O líder de hoje, ele é um agente de mudança. Aquela ideia fixa de que líder é a pessoa que lidera um grupo de pessoas não faz mais sentido. Líder, ele é um agente de mudança, alguém capaz de impactar tanto a sua própria realidade quanto a realidade dos outros, através de comportamento, protagonismo e criatividade. Vocês perceberam que a mudança de mindset que eu trouxe nesse exemplo? Eu não tenho controle sobre os fatores externos, mas a forma como eu encaro o desafio é que faz a diferença. Se eu encaro o coronavírus como, meu Deus, não há nada que eu possa fazer, estou ferrada. Meu Deus, a economia está quebrando. Olha, eu estava com uma agenda de palestras lotada até o fim do ano, tá? Todas as minhas palestras presenciais foram canceladas até setembro. E aí eu pensei, no primeiro momento, sim, falei, meu Deus, onde é que eu vou buscar a solução para o problema? Abri a mente. Mas se eu tivesse lá um pensamento fixo falando, mas meu negócio é assim, vai ser sempre assim, porque eu sou assim, porque eu dou palestra assim,
porque palestra tem que ser presencial, porque eu tenho que estar lá, porque eu tenho que viajar. Se tivesse essa mentalidade fixa, não ia seguir adiante. Agora, se eu direciono meu foco para aquilo que eu tenho controle, eu entro num estado de engajamento. Eu mando a informação certa para o meu cérebro entender o seguinte: não, peraí, esse aqui é o desafio, essas são as suas competências e você tem a capacidade de resolver. Por quê? Porque eu falei que o desafio está sob o meu controle. Isso é controle de mindset. Isso significa conseguir baixar meu nível de estresse, de ansiedade, e apenas controlar meus padrões de pensamento. Formas de conseguir trabalhar essa mudança de mindset, olha, a primeira coisa, gente, que eu sugiro é realmente você observar o padrão de pensamento, tá? Então, sabe aquele diálogo interno que a gente tem com a gente o tempo inteiro? Porque a gente conversa com a gente o tempo inteiro. Eu tenho 2 momentos que, assim, ó, eu não desligo. Se eu estou falando mais agora, gente, nesses 2 momentos na vida, meu cérebro toma conta. É quando eu vou lavar a louça, porque eu também lavo louça, tá, gente? Não sou Buda, realmente, não condiz muito comigo, eu confesso, mas sempre o meu cérebro entra em um turbilhão de informações e, opa, peraí, eu tenho que controlar. Acontece muito, eu tenho falado muito para as pessoas também, às vezes, vou apresentar um projeto, e aí alguém da equipe, mas eu estou com medo, não, será que vai ficar pronto? Será que eu estou pronta? Não, será que eu vou gaguejar? Será que isso? Eu digo, gente, parou. Meio que será não funciona, porque será. Se minha mãe fosse homem, eu não estaria aqui. Então, se não resolve nada. Tá? E assim, pense, você se preparou, você se organizou, você vai se sair bem. Se não sair, você vai aprimorar depois e você vai conseguir. O que é isso? É controlar o pensamento, mas para isso você tem que identificar. Que é o diálogo interno. Mas existem outras formas, tá? E uma delas é usar métodos para desenvolver a criatividade. Porque sim, gente, criatividade pode ser desenvolvida e há métodos de criatividade, tá? Então, a criatividade não é algo do tipo assim, eu nasci com, eu nasci sem. Não. Você desenvolve. E há um, particularmente, que eu recomendo muito, tá? Eu uso para escrever livros, eu uso para escrever palestras, eu uso para resolver problemas. E ele é um método que é dividido por... ele foi desenvolvido por um psicólogo norte-americano, que ele consiste em estimular a criação de pensamentos difusos e pensamentos concretos. O que quer dizer isso? Pensamento difuso, gente, é um tipo de padrão de pensamento que a gente adota, que não existe um certo ou errado. Nesse padrão de pensamento, tudo está certo. Ele não julga. Ele simplesmente capta as informações. Quem trabalha com arte faz isso com maestria, tá? Com maestria mesmo. E o pensamento concreto, ele é um padrão de pensamento que a maioria das pessoas adota, que ele é mais julgador, tá? O pensamento concreto, ele é mais juiz mesmo. E uma coisa interessante sobre esse método é que, além do método funcionar para a criatividade, com o tempo, você acaba auxiliando no controle, dos padrões de pensamento. Eu acho que eu tenho um tempinho, então eu vou conseguir falar aqui rapidamente o método, tá? Esse método, ele consiste em eu brinco que é você vestir 4 personalidades, né? Você adota, tipo assim, às vezes a gente fala, a pessoa só precisa de uma personalidade, procura um psicólogo, tem problema, né? Nesse aqui não tem problema não, tá, gente? Vocês podem adotar umas 4 personalidades que funcionam super bem. Como é que funciona? Basicamente, a gente vai trabalhar o cérebro para buscar soluções. Então, a primeira camisa que você tem que vestir, ou a primeira personalidade que você deve adotar, a gente chama de explorador. É o quê? Pô, eu tenho um problema. Gente, eu tenho um problema. Aconteceu recentemente, foi em Americanas, foi uma palestra para um grupo de empresários americanos, em São Paulo, e ele falou o seguinte: então, eu tenho uma empresa que vende lembrancinhas, né? Vende brindes. E agora está tudo fechado. Quebrei a minha empresa. Como é que eu vou fazer? Isso foi o que ele trouxe para a reunião, tá? E aí eu falei sobre essa questão de usar a técnica. O que eu falei para ele?
Primeiro, busca a camisa do explorador. Vá buscar informações. Pesquise. E, gente, na internet tem tudo. Pesquise não só o seu segmento, pesquise todos os segmentos. Leia, busque informações. Cada vez que você vai explorar, você vai abrindo o seu cérebro para novas possibilidades. Por quê? Porque você faz com que o seu cérebro trace novas conexões. E isso é extremamente importante para a neuroplasticidade. Então, assim, pesquise. Pesquise informações. Catene, quanto tempo precisa ficar pesquisando? Pesquise o quanto você achar que pode. Porque a gente vai pesquisando e coisas novas vão vindo. Chega um determinado momento, as coisas passam a se repetir. Aí você percebeu, computei. Mas anotem, tá? Porque pesquisar, explorar, não é só do tipo, peguei um monte de informações e deixei ao vento. Anote. Depois que você usou a camisa do explorador, você vai tirar essa camisa e você vai colocar a camisa do artista. Você ainda está num padrão de pensamento difuso, isso significa que não existe certo ou errado. Não julgue. Simplesmente receba as informações, vista a camisa do artista e não julgue. Com a camisa do artista, o que tem que fazer? Crie. Artista cria, não é isso, Márcio? Artista cria. Ele busca soluções. É isso, ele pega uma informação daqui que ele cruza com outra, que vai te dando uma terceira, e a terceira vira uma quarta, porque vai criando as coisas, vai buscando soluções. E foi isso que esse empresário lá começou a fazer. Ele começou a dizer, se eu casar isso com aquilo, e aí, mas e se eu buscar? Aí ele chegou numa conclusão seguinte, tá, mas peraí, e se eu pegar aqueles potinhos que eu tinha, que na verdade a gente botava confete, e eu começar a buscar uma outra empresa para botar álcool em gel, e de repente entrar em contato com os restaurantes e oferecer isso de brinde, toda vez que a pessoa vender uma pizza, pegar uma comida. O que o artista dele fez? Beleza, isso é o artista. Crie. Eu brinco muito que é pegar o Hellmann's Airline e viajar na maionese. É algo desse sentido mesmo. Crie, deixe fluir. Depois que isso acontecer, tire a camisa do artista e coloque a camisa do juiz. Como o nome mesmo diz, juiz. O juiz está aqui para julgar. O juiz ele vai dizer, isso é viável? Isso não é? Eu consigo, o que eu preciso de recurso financeiro para fazer esse projeto? Quando eu preciso de recursos humanos? Eu tenho tempo hábil para fazer isso? O juiz ele vai fazer perguntas. Quanto isso vai me custar? Quanto eu consigo receber? Isso vai atender a demanda do meu projeto? Isso faz o juiz julga. Só tem uma dica sobre isso e é um ponto de atenção. Muitas pessoas, quando chegam nessa etapa do juiz, elas param, elas morrem. Porque a mentalidade fixa pega e aí elas começam com muito e se. E se não der certo? E se eu falhar? E se eu fracassar? E se isso não for para frente? E se... Então, assim, esse é o maior dos erros das pessoas, tá? Você vai botar a camisa do juiz, você vai pensar agora um pensamento concreto, lógico, e você vai tirar essa camisa e vai colocar a camisa do guerreiro. A camisa do guerreiro é a última, mas não é a menos importante. Eu diria que é muito mais. Porque o guerreiro é o que vai para a guerra. O guerreiro já pegou a estratégia que foi traçada, ele pegou o armamento dele e ele foi para a luta. E se chegou no meio do caminho, no meio da luta, ele precisou mudar as armas ou ele teve algum percurso, algum problema no percurso, ele vai se ajustar. Onde as pessoas erram? Não vem a camisa do guerreiro, a camisa do fazer, a camisa do agir. Tá? O que esse empresário de Americanas fez? Ele foi para a rua. Sabe qual foi o retorno que ele teve? Ele me deu faz umas 2 ou 3 semanas. Ele aumentou em 32% o faturamento dele. 32%. Ele falou, Catiane, estou vendendo 32% a mais do que eu vendia no mesmo período do ano passado. Por quê? Porque ele buscou novas soluções. Ele mudou o mindset. Ele poderia ter feito o que muitos outros empresários desse mesmo grupo fizeram. Sabe o que eles fizeram? Nada. Ficaram pensando, não, mas eu vou esperar isso passar, não, isso vai passar, não, eu vou esperar mais uma semana, não, eu vou esperar mais 2. Gente, já se passaram 2 meses. Quem não agir, quem não mudar o mindset, começar a agir, vai perder muito. Aí vai fazer como a Nokia. Perdeu a oportunidade.
a oportunidade de evoluir, a oportunidade de buscar novas soluções. Então, é muito importante. Olha só, no meu site, catianevieira.com.br, tem lá no Inspire-se, que é onde tem os artigos, tem os podcasts. Eu tenho o podcast dessa metodologia, até com muito mais detalhes lá. Se alguém quiser acessar, depois como é que se faz isso, como é que faz aquilo, que tipo de pergunta tem que fazer para o juiz, dá para acessar lá, tem todas as informações, tá? Assim, é um processo simples e muito eficaz. E, assim, por que ele é importante? Porque pessoas que colhem bons resultados são aqueles que conseguem provocar mudanças no seu mindset. Assumem o protagonismo e agem com criatividade e rapidez, com agilidade. E entender isso é extremamente importante, e não só para a nossa vida, tá? Porque isso ajuda bastante nos relacionamentos, mas principalmente quando a gente fala de negócios e de projetos. E esse momento que a gente vive agora, ele é um momento de união, sabe? Por que quando o Raul me ligou, eu falei, claro, Raul, claro que eu consigo te ajudar. Claro que eu faço parte para ajudar as pessoas. Nossa, a Anne me conhece bem, sabe o quanto eu adoro ajudar pessoas. Claro que sim, vamos organizar a agenda, um dia que eu consigo encaixar, eu vou estar lá contigo. Por quê? Porque é um momento de união. E nós somos seres sociáveis. Esse isolamento físico, né, que na verdade eu gosto de usar mesmo, que é um distanciamento físico, porque social, porque na verdade a gente continua socializando, né? A gente está socializando hoje, a gente está aqui conversando. Então, assim, por que eu trago? Porque esse distanciamento ele está nos causando problemas. E cabe a nós observar e buscar formas de ajudar as pessoas próximas. Essa, gente, é a década da ação. E quando nós nos unimos, nós somos muito mais fortes, com certeza. Inclusive para dar a volta num problema que a gente está enfrentando hoje na economia. É importante também aproveitar esse momento para mostrar as nossas vulnerabilidades. Eu estava mostrando, não sei se vocês já viram esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Alguém já leu, não? Eu até estava mostrando agora para o Raul. Ele fala sobre vulnerabilidade. Por que mostrar nossas vulnerabilidades? Porque mostrar nossa vulnerabilidade, gente, não é mostrar o nosso lado fraco. Pelo contrário, mostrar nossas vulnerabilidades é mostrar que somos fortes. Que conhecendo o que precisamos melhorar, nós temos ciência disso. É isso que se fala sobre, isso é vulnerabilidade. É você ter consciência do tipo, não, só um pouquinho, eu não sou tão boa nisso, eu tenho que melhorar aquilo, olha, eu realmente estou com essa dificuldade. Isso é mostrar força. Quando nós mostramos o nosso lado vulnerável, nós geramos empatia e confiança no cérebro das pessoas. E confiança é a base para qualquer relação, seja entre pessoas ou até na economia. E isso é até importante ressaltar, tá? Porque assim, estabilidade econômica anda junto com confiança. Podemos ver isso muito na Bolsa de Valores. Na área da economia, né? Baixou o nível de confiança dos investidores. O que cai? Cai Bolsa de Valores. Sai tudo ferrando, não é verdade? Ou até mesmo em relações comerciais. Quando você desconfia, principalmente, mais entraves é inserido no contrato. Não é verdade? Ou as taxas de juros são maiores. Por quê? Porque confiança anda ali, ó, anda juntinho. E a melhor forma de gerar confiança com as pessoas é justamente através das nossas vulnerabilidades. É realmente mostrando a nossa fragilidade. Sermos francos sobre as situações, sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos medos, os nossos anseios. E isso é controle de mindset. Ser franco com as pessoas que estão próximas a você e com as pessoas que farão parte, principalmente, dos projetos que você está envolvidos. Então, assim, acredite, até para mudar de mindset é importante fazer um plano de ação. Muito importante. Não é só para projeto. Então, assim, se você quer traçar um caminho no mapa, precisa saber onde está e onde quer chegar, certo?
A lógica do plano de ação para mudança de mindset é o mesmo. Tá? E assim, não apenas pense, rabisque. Como eu posso fazer? O que eu posso fazer de técnica para reconhecer melhor meu padrão de pensamento? Como eu posso fazer isso? Como é que eu posso aplicar essa técnica? Sabe? Crie cenários com base nos resultados que vocês a curto, médio prazo. Uma dica aqui é fazer uso daquele método de criatividade, porque ele é muito bom, ele realmente muda o cérebro, ele amplia a nossa visão, a gente passa a ter uma visão sistêmica. Crie possíveis cenários, seja aberto. Apresente para aqueles que estão ao seu redor, seja a sua família, um colega de trabalho, alguém que você esteja envolvido em um projeto com você. Deixe que as pessoas possam fazer parte do processo. Pode ser que novas possibilidades surjam. Ouça o que as pessoas ao seu redor têm para falar, mensure, pense. Em tempos de crise, gente, principalmente, assim, o mindset de crescimento, ele controla muito, ele auxilia muito, inclusive, das pessoas que estão ao nosso lado. Em tempo de pandemia, se você consegue controlar o seu pensamento, para você colocar ele no nível de engajamento, você consegue ajudar quem está do seu lado. Lembra que eu falei que tudo que a confiança gera, quando uma pessoa percebe que você está seguro, automaticamente você está gerando na pessoa do lado um nível de tranquilidade. E isso é muito, muito importante. Porque nós estamos passando por um momento que exige um mindset de crescimento, então é importante ter o controle sobre os nossos comportamentos e também num processo criativo. Porque, por fim, para eu não me estender muito aqui, porque, como eu falei, eu gosto de falar, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta à mudança. Darwin falou essa frase, e é isso. A prova é a Nokia, entendeu? Não se adaptar à mudança. A prova é a Editora Abril, não se adaptou à mudança. Tantas outras empresas, negócios e projetos e pessoas que não se adaptarem às mudanças bruscas que nós estamos vivendo hoje. Nós temos controle sobre o que acontece lá fora, mas nós temos controle sim, nós somos responsáveis pelo que acontece aqui dentro, da nossa mente. E como eu falei, tudo que você pensa, você sente, e da forma como você sentir, você vai reagir. Se seus pensamentos não forem bons padrões, o seu comportamento também não será. Quando você adota bons padrões de pensamento, você tem retornos muito maiores. Era que eu tinha, gente. Então, falei demais, conseguiram me acompanhar, porque eu me empolgo, né? Eu vi que estava entrando um monte de pergunta, mas eu não consegui ler, gente. Ou eu me dedicava a vocês ou eu lia. A Bárbara quer fazer uma pergunta final, aqui. pode ser? Pode falar. Quem quer fazer pergunta? Não sei se ela vai mandar pelo chat. Oi. Oi. Bem, boa noite, Catiane. Tô adorando tudo que você tá falando. Me surgiu uma dúvida no seguinte. Comecei, perdi o medo, tive uma ideia nova, tenho parceiros e esses parceiros estão com medo de seguir. Tô com uma ideia, já planejei, tô com um foco, um objetivo. E tô tentando, vamos dizer assim, subir degraus até alcançar o meu objetivo, certo? E quem tá comigo, quem eu chamei, que não deixa de ser qualificado, não deixa de ser competente, tá com medo. Eu, por não ter essa abertura de mindset, eu, sem querer ser grossa, assim, mas eu abandono ou eu sigo sozinha, assim? Olha, eu vou te falar 2 cenários, tá? O primeiro é o seguinte, eu sou igual a Agenda 2030 da ONU, não deixo ninguém para trás. Mas existe uma forma. Por que eles estão com medo? Porque eles estão olhando um desafio maior que a competência deles. Isso gera medo nas pessoas. Então, qual é uma forma de você conseguir reverter, tá? É você alinhar esse quadro, né? Lembra do engajamento que eu falei?
Vou dar um exemplo, assim, quando eu fui eleita em 2018 para ser coordenadora geral do Movimento ODS, eu assumi o movimento e falei, ai, meu Deus, o que é isso agora? Quem são essas pessoas? Como fazer? E eu não conhecia as pessoas do grupo, não conhecia mesmo. E aí eu pensei, não, só um pouquinho. O que eu faço? Eu vou pegar desse desafio e vou alinhar as competências. O que é basicamente isso? Basicamente era eu ir fazer reunião na casa deles, mostrando a minha vulnerabilidade, falando das minhas dificuldades, pedindo ajuda e mostrando um cenário que juntos nós vamos conseguir. A melhor forma de fazer isso é realmente colocar no papel e colocar o seguinte, tá, gente, olha lá, vamos pensar juntos. Estamos com medo. Estamos com medo do quê? O que pode acontecer? O que pode acontecer de pior? Pode acontecer de pior é o seguinte, ir por esse caminho não dá certo. Ok, se a gente for por esse caminho e não der certo, o que a gente pode fazer para reverter? O que a gente pode ganhar? O que a gente deixa de ganhar se não fizer? Então, assim, você tem que fazer com que eles possam... Isso é uma mudança de mindset. Refletir sobre o processo para poder ir por engajamento. Claro, exige um pouco mais de tato, sim. Aí, vai fazer uma avaliação do seu próprio projeto. Você tem tempo hábil para isso? Porque, às vezes, as pessoas não estão preparadas ainda e não estão na velocidade que você está. Mas vale sempre, eu acredito muito, em trazer para as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui. Em 2005, talvez 2004. Foi em 2004. Eu fui contratada pela Claro, tá? Para ser diretora na Regional Paraná Santa Catarina. E eu fui contratada com uma missão específica, que era diminuir o número de fraudes. Então, assim, a empresa tinha 62% de nível de fraude. O que significa isso? Que a cada 72% de contratos pós-pagos, eles 72% era fraude. Eles não recebiam dinheiro. E eles estavam perdendo milhões. E me contrataram. Quando eles me contrataram para resolver, além de cuidar de lojas próprias, mas para resolver esse problema. Quando eu fui participar de uma reunião, até eu brinco bastante, gente, era uma reunião onde tinha umas 40 pessoas na sala e só tinham 2 mulheres. Eu e a secretária, que estava fazendo a ata. E eu, tipo, né, gente, assim, eu tenho uma filha de 24 anos. Eu sei que vocês se assustaram agora e pensaram, meu Deus, nem parece, ela parece um jovem. Quero dizer que eu sou fã de vocês por isso, para aqueles que pensaram nesse momento, tá? Mas eu já não sou tão assim. Mas naquela época, eu realmente parecia ser muito mais jovem do que as outras pessoas que estavam na sala. Então, não confiaram em mim. Não deram credibilidade nenhuma. Tipo assim, esnobaram. E aí vieram com o desafio. E aí eu falei, ok, eu assumo o desafio. E já tem algum plano para isso? Tem sim, a gente está fazendo um estudo. E o estudo é assim, tá, mas não foi executado. Eu falei, tá, mas há quanto tempo vocês estão fazendo esse levantamento, esse estudo? 1 ano e meio. Aí eu parei, pera só um pouquinho. Vocês estão há 1 ano e meio fazendo um estudo? E por que vocês não fizeram, então? Por que vocês não implementaram? Não, porque a gente não sabe, mas e se der errado? Porque a gente tem medo daquilo, se aquilo está... E aí eu virei e falei, tá, mas e se der certo? Porque se der certo, vocês perderam milhões esse tempo todo. Ninguém teve coragem de executar. Eu consegui mudar a mente deles? Não. E aí o que foi que eu fiz? Deixa comigo. Eu estava com medo? Sim, gente, morrendo, mas medo de ter dor de barriga, juro por Deus. Passei mal, entendeu? Passei mal, porque era um desafio gigante. Enquanto eu não conseguisse aliar aqueles desafios, as minhas competências, eu estava trêmula. Fui para o foco e falei, não, só um pouquinho. Isso não é maior do que eu, vou resolver esse problema. E usei métodos mesmo, para desmistificar e entrar no engajamento. Eles me deram 6 meses para conseguir reduzir pelo menos 30%, tá? Gente, em 3 meses, eles me deram 6 para 30%. Em 3 meses, eu tinha reduzido para 3%. 3%. E aí, na reunião que eu fui apresentar, e aí eu fiz questão de solicitar essa reunião com urgência, né? Era para ser em 6 meses, eu pedi para 3. Fui lá e aí perguntaram, o que foi que você fez?
Eu implementei aquilo que vocês levaram 1 ano e meio, que vocês estavam com medo de implementar. Fiz alguns ajustes de algumas coisas e só. Por que eu estou falando isso? Porque em determinado momento, porque as pessoas, elas andam em velocidades diferentes. Talvez a velocidade que você esteja no momento seja diferente dos demais. Então, cabe você primeiro tentar fazer um alinhamento, trazer essas pessoas para dentro com perguntas. Por que você está com medo? O que você está imaginando? Porque o medo nada mais é o quê? As coisas que o nosso cérebro cria que não são fatos, são probabilidades. Aquilo pode acontecer ou não. Ou não. E no caso da Clara, eu provei que o medo deles realmente era uma fantasia bobinha, que eles acharam que ia perder market share de mercado, aquela coisa toda. Você respondi a tua pergunta? Falei demais? Então ficou preocupada agora? Respondeu. Agora a mente foi longe, assim, pensando em possibilidades. Foi longe. É isso. E vai. A gente só precisa ajustar a rota. O Johnny também tem uma pergunta, se quiser falar. Pode falar, Johnny. Oi, Catiane, brigadaço por compartilhar o teu conhecimento com a gente. Imagina. Então, parece que a pior coisa que pode acontecer pra gente é não fazer alguma coisa, né? Porque se a gente não fizer nada, bom, no pior cenário a gente fica onde tá, a gente volta, se der tudo errado a gente volta para onde tá, né, Catiane? Mas a minha pergunta é o seguinte, teve um período histórico, até nos Estados Unidos, na região de Detroit, que o pessoal teve um prejuízo de uma bolha gigantesca, que toda a cidade estava em falência, sabe? Então tinha casa sendo vendida a $1, e o pessoal não comprava. Depois publicaram isso numa revista com todos os responsáveis, todos os nomes de pessoas que estavam envolvidas, e era uma sujeira, tipo dessas de Lava Jato, sabe? E colocava do lado a faculdade de cada um deles. Aí aparecia Harvard, aparecia todas as grandes faculdades. E no final, e foi o que me fez lembrar, o editor perguntou assim, qual dessas faculdades será que eu envio meu filho, porque estão as melhores do mundo lá. Então isso a gente pode ver, não é a competência, né? Porque as pessoas eram altamente competentes. Aí a minha pergunta, ela vai por esse caminho, assim, porque a gente tem pessoas que são altamente engajadas, elas desenvolveram a competência, elas têm um caminho certo e um objetivo bem claro, mas como a gente pode, no dia de hoje, trabalhando, às vezes, com projetos sociais, desenvolver nas pessoas da nossa equipe competências e habilidades para que elas sejam virtuosas antes de desenvolver a competência, porque seria dar, como se fosse assim, competência para um projeto social é bom, mas para um crime organizado seria ruim. Entende o que eu estou querendo falar? Mais ou menos nesse sentido, de que o crime organizado é ruim, seria melhor desorganizado, mas organização para um projeto social é ótimo. Então a gente percebe que as competências elas podem ser desenvolvidas, mas parece que virtudes e valores são mais importantes. Não sei como você pode trabalhar esse tema. Valores, realmente, assim, que as nossas virtudes, nossos valores, na verdade, é algo que vem criando ao longo da nossa vida. Então, assim, não é algo, é algo que, desde que a gente é criança, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente observa, a gente vai criando o nosso padrão de crenças, e aí vão surgindo valores, tá? É sempre importante, eu brinco, assim, muito, eu uso um tom de brincadeira para passar uma mensagem muito séria. Seja sempre verdadeiro com os seus valores. Nunca se traia. Nunca. Porque uma pessoa que ela não respeita os próprios valores, ela se fere. E ela realmente fica doente. Ela, de fato, fica doente. E isso é importante você identificar nas pessoas que trabalham com você. Então, por exemplo, assim, quando eu vim para o movimento ODS Santa Catarina, eu vou trazer porque... Tipo, o Raul conhece, a Ana conhece, não sei se vocês conhecem também quando eu falo de movimento ODS, alguém sabe o que é? Não? Ai, gente, aí eu choro. Agora eu choro. Me deixaram triste, agora. Pelo amor. Olha, eu vou falar daqui a pouco também do movimento, tá? Mas o movimento, ele é formado por voluntários. Então, é um movimento voluntário, apartidário, ecumênico e plural. Se eu fosse reduzir numa palavra, eu dizia o seguinte, os loucos que querem mudar o mundo, então, eles estão ali.
entendeu? Os loucos que querem fazer alguma coisa e nós vamos transformar e nós vamos fazer, esses estão no movimento. E aí o que é interessante? Lembra que eu falei, nossa, quando eu entrei, eu falei, ai meu Deus, não, eu conheço pessoas. E eu sou presidente do Instituto Nação de Valor, que é uma ONG que faz projetos sociais no Brasil afora, apoiando, que é alinhado da Agenda 2030, tá? E aí eu falei, meu Deus, tá, mas tudo bem, vamos lá. Tipo assim, deu aquele medinho, mas não, vou conhecer as pessoas. E aí nós marcamos reuniões presenciais em cada local que o movimento tem comitê no estado de Santa Catarina e foi conhecer as pessoas que coordenavam lá, tudo. E eu fui lá mostrando a minha vulnerabilidade. Inclusive, eu tinha perdido meu pai recentemente, né? Aproximadamente um ano, ainda estava um pouco abalada com a dor da partida, e eu fui. Tá aí a Anne, que participou de uma reunião assim, e eu fui nua, sabe? Não literalmente, né, gente? Até porque estava frio, né? Mas eu assim, fui e falei. Falei das minhas dores, das minhas preocupações, pedi ajuda, falei o que eu queria. Quando eu fiz isso, eu pude observar os valores das pessoas. Se batiam com os meus, se os princípios delas batiam com os meus. E comecei a identificar as habilidades, porque o grande barato desse processo é você primeiro ajudar as pessoas a entender qual é a melhor habilidade dela. E eu digo que é a coisa que eu mais amo fazer na vida é trazer o que tem de melhor nas pessoas. Eu adoro, é uma coisa que me enche o coração. E aí eu comecei a identificar, ela é muito boa nisso, essa pessoa é muito boa nisso. E aí comecei a trabalhar com eles aquilo que eles eram muito bons. Por quê? Porque só fazendo isso, eu trouxe eles para o engajamento. Quando eu trouxe eles para o engajamento, eu consegui perceber muito claro que naquele grupo as pessoas tinham os mesmos valores que os meus. Porque os valores, a gente consegue trabalhar as habilidades numa pessoa, mas a gente não consegue desenvolver valores nela. Entendeu? A gente consegue o respeito dela. Você faz um trabalho ético, você dá um bom exemplo, porque a gente lidera pelo exemplo. A pessoa começa a refletir e falar, nossa, mas eu queria ser como ela. E eu acho isso legal. Você entende? Mas a gente não consegue. O que tu consegues é isso. Quando você trabalha as pessoas e você bota elas no engajamento, elas ficam tão eufóricas, elas ficam naquele processo da felicidade que os valores delas começam a aparecer. E aí você percebe. Graças ao meu santo bom Deus, no movimento são pessoas realmente maravilhosas que querem fazer. E assim, e tem cada um talento maravilhoso. E sabe o que eu fiz com esse grupo? Peguei o que tinha de melhor neles para poder trabalhar. O que a gente tem hoje? Tá aí a Anne, né? O próprio Raul, que está entrando agora, um grupo coeso, que trabalha. Nós aumentamos em mais de 200% o número de signatários. Nós saímos de 24 para 54 municípios catarinenses. A gente tem o apoio da ONU agora. A PNUD manda oi para a gente. Por quê? Porque nós mostramos. Entendeu? E aí eu fiz milagre? Não. Eu só peguei e simplesmente fui lá, mostrei, me inscrevi para pessoas, ouvi as pessoas com muita empatia, sabe? Me mostrei no lugar deles e falei assim, cara, se é bom nisso, vamos trabalhar isso contigo. Se é bom nisso, vamos naquilo. Pronto, o que tinha de melhor. E eles, floresceram. Cara, eles são voluntários, hein? Fazem um trabalho, assim, que às vezes eu vou assistir e choro, juro. Sabe, me dá uma alegria, ou quando eu recebo alguma coisa como eu recebi hoje, eu peguei aquilo e falei, nossa, eu faço parte disso, e essas pessoas têm os mesmos valores do que eu. E o que é isso? É alinhamento. Não se preocupe, o universo conspira a favor, o nome disso é física quântica. Tá? É física quântica. A gente vai trabalhar as pessoas e as pessoas vão numa linha boa. E quem não fecha contigo vai se expelir, a pessoa não se sente bem. Nas equipes de alta performance, né, como eu era CEO, eu sempre tive muitos grupos de alta performance, porque eu sempre fui assim, explorar o melhor com as pessoas, e como eu falo demais, né, eu nunca fui de ficar lá naquela sala de brunch. Eu pegava a caneca e ia tomar café com o pessoal lá de baixo, entendeu? Eu queria conversar com o office boy, eu queria saber como é que estava a sala ali da Dona Maria, que era a nossa faxineira, eu queria conversar com as pessoas. Então, nessa interação toda, nós criamos um grupo poderoso, assim, forte, comprometido, que não tinha problema de cobrança, nada, funcionava super bem. Quando vinha alguém de fora contratado, que não fechava com os valores, a pessoa mesmo pedia para sair. Sabe, tipo, como é que tem um filme, né, que a pessoa pede para sair, tem um filme, não tem?
do BOP, não sei o que é, tipo, pede para sair, do Capitão Nascimento. Era isso, a pessoa pedia para sair porque ela não fechava. E valores é assim. Valores é assim. Se a pessoa não tiver os mesmos valores que você e realmente ficar grudada, aí tu fica ligado que você é psicopata. Aí é um buraco um pouquinho mais embaixo, entendeu? Respondi a tua pergunta, Johnny. Falei demais de novo. Tá ótimo, falou o suficiente. Tá, beleza. Mas, gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Show de bola. Tô depois, Anne, tô falando tanto de ti, né, Anne? Gente, a Anne é outra, um talento. Essa mulher, ela é professora e eu tenho realmente um encanto por ela, porque ela tem o dom de refletir. Ela tem o dom de entender cenários. Tudo bem que a área dela é economia, ela tem o dom. Ela tem o dom, ela é muito boa nisso, e esse foi um dos talentos que a gente aproveitou, disse assim, cara, vamos pegar o que ela tem de melhor e vamos levar. Fora a felicidade, que é a pessoa alegre, né, do início ao fim. Nunca vi a Anne sem sorrir. Nunca. Por isso que eu adoro ir para reuniões onde ela está. Show. Gente, alguém... Mais perguntas, pessoal? Vamos lá. Quer falar? Não falei tanto de ti, tem que falar alguma coisa agora, né, sozinho. Seu microfone está desligado. Tá mutado ainda. Anne, teu microfone está desligado, Flor. Consegue ativar? Agora foi. Uhum. Foi. Bom, primeiro, né, agradecer, foi muito legal participar aqui com vocês, ouvir você sempre é muito bom, porque tu tem esse astral, é muito para cima, é muito bom, e, na verdade, assim, do que você falou, a questão do mindset, lembra muito, eu coloquei ali no chat, até não é nenhuma pergunta, mas para quem lembra, né, do que era a economia brasileira nos anos 80 e 90, quando a gente chegou a inflação de 2% ao dia, que a gente só pensava em curto prazo, né? Parece-me que a pandemia, eu lembrei disso e discuti com os meus alunos em sala, conversamos, aliás, sobre isso, e disse, gente, olha, vocês não sabem o que era 2% ao dia, eu trabalhava no mercado financeiro naquela época, eu quase enlouqueci, quase infartei, porque o cliente queria o retorno, e isso tinha operações eu coloquei ali o overnight, na verdade não era nem overnight, porque não tinha nem night na operação, tinha operação que tu fazia de manhã e à tarde você recebia de volta na conta corrente. Então, umas coisas bem loucas no mercado financeiro. E o interessante, assim, o plano real, quando veio, e todo mundo achava que ia ser como os planos cruzado, plano Bresser, feijão com arroz, todos os colors, 1, 2, 3, todos aqueles planos ali acharam que, é mais um. E não foi mais um. Né? Não foi. Ele veio para cortar uma coisa que estava acabando com a gente, que era a inflação. E que estava acabando com os negócios. Porque as empresas não conseguiam planejar mais do que o longo prazo era 180 dias. Então, eu lembro que eu visitava e eu tive, assim, o grande prazer de conhecer grandes empresas nesse estado de Santa Catarina, viajava ao oeste, ao sul, então conheci Porto Belo, Antiga Secrisa, Sadia, Perdigão, fizemos muitas operações estruturadas, não aquelas da corrupção aí, tá? Operações estruturadas para aumentar essas empresas, melhorar investimento, pensar a longo prazo. O cara olhava e dizia assim, tá, mas como é que eu vou planejar 3 anos? Né? E aí, então, a pandemia, e muitos amigos, conhecidos, gerentes e diretores financeiros de empresa perderam emprego, porque não conseguiram esse mindset aí de mudar, dizer assim, gente, agora minha mente tem que reprogramar, porque eu não vou mais ter o overnight. Como é que eu vou gerenciar o financeiro da minha empresa? Tu entendeu? E a pandemia vem para fazer o seguinte, englobando uma coisa muito maior, né? Que é o que nós fazemos no comitê, nos ODS. Pensar os 17 objetivos na sua dimensão social, econômica, institucional e ambiental, tá aí. Eu fiquei muito feliz quando eu vi
que teve a dimensão econômica incluída ali, porque nada pode ser feito sem que eu repense a economia. E as empresas estão repensando, tendo que repensar. Eu digo, se não é pelo amor, é pela dor. Então, a pandemia está fazendo se repensar os negócios e o próprio projeto de vida, o seu modo de viver, a partir da dor, né? Então, não seremos, com certeza, os mesmos. A hora que acabar, disseram assim, pronto, acabou, né? Está todo mundo contaminado e todo mundo tem anticorpos, acabou. Vamos esperar o próximo, porque vai ter um próximo. Então, agora a gente tem que se preparar, aproveitar isso para se preparar para o próximo, né? Uma economia empobrecida, eu digo que eu lamento, amo a minha cidade, sou catarinense de paixão e joinvilense de paixão, brigo com qualquer um que fale mal da minha cidade, então, e eu estou vendo a minha cidade empobrecer. Né? A quantidade, o que nós temos visto no nosso comitê ODS aqui de Joinville é uma coisa maluca de solicitação de ajuda e de redefinição de uma série de coisas, empresas tendo que na verdade, assim, está todo mundo em casa e nunca se trabalhou tanto, né? Nunca se trabalhou, porque é pensar, é fazer essa mudança que você falou, Catiane, né? É eu pegar a minha mente agora e programar para o quê? Porque eu não sei o que vai ter depois dessa pandemia. A gente sabe que a economia vai continuar. Muitas empresas vão quebrar? Vão. A estimativa aí, só em São Paulo, é 40% do comércio. Né? De bares, restaurantes e similares aí. Tomara que isso não se concretize. Os números não são bonitos. E não é um número feito por brasileiros, né? Também é pelo FMI, vem com essas coisas, o BID, todos eles com números bem negativos para o Brasil, para daí a gente começar. Talvez se precise dessa chacoalhada aí para a gente repensar. Inclusive o modelo de desenvolvimento econômico, né? Produção consciente e conscientes pensando nisso tudo aí, né? Eu acho que é bem por aí. Então, eu quero agradecer aí essa oportunidade, vamos ter que conversar mais, cacarejar bastante mesmo, vamos cacarejar os ODS e também trabalhar aí a mente, né, para uma coisa melhor aí para uma vida melhor. É isso aí. E uma coisa que eu quero até falar, Anne, que o Johnny estava falando, se a gente não fizer nada, não pensar que tipo, a gente não está no mesmo lugar, a gente está atrasado. Porque a gente, queira ou não, o mundo está mudando. Então, quando escolhe não fazer nada, tu já está ficando para trás. Já. Só escolher não vou fazer nada, já está se ferrando. Então, assim, a gente tem sim que pensar em soluções criativas, usar métodos criativos. Esse é muito bom, esse do norte-americano, ele é muito bom mesmo, é muito eficaz. E para olhar para frente e buscar, e agir. Porque aquilo, já foram 2 meses da pandemia. E a expectativa é que dure mais. Então, você vai ficar esperando até quando? Né? Com certeza. Então, projetos, tudo, tem que seguir. E assim, começa pela mente. Você ficar em casa, olhando para um desafio maior que a sua competência, você vai ficar com medo, você vai ficar ansioso, você vai ficar estressado. Isso vai dar problema com a marido, com a esposa, isso vai dar problema com os filhos, dá problema com a vida, dá problema com todo mundo. Porque onde tem estresse, rola discussão. Então, assim, alinhe. E o controle começa aqui, começa na mente. Entender que aquilo que você pensa, você sente, da forma como você sentir, é que vai fazer você ter essa reação. Por isso, aquilo, não tome decisões de cabeça quente, né? Por quê? Porque você está numa raiva, entendeu? Possivelmente, se você tivesse no seu momento de equilíbrio, o seu pensamento seria outro, sua reação também seria. Por isso que é tão importante, tá? Com certeza. Eu até queria comentar alguma coisa, eu acho que contribui também com o que a Anne falou e com o que o Johnny puxou também. E é um negócio que eu falo muito, acho que eu sou até chato em falar isso, e a gente, como Orion, fala muito também, que a gente fala muito em propósito, né? E eu acho que a pandemia agora, ela tá trazendo muito disso à tona, porque, assim, para mim, o propósito já tá muito intrínseco, a gente trabalha muito isso no Orion, mas... Cara, eu acho que novos negócios que vão surgir no meio da crise, ou que vão sair da crise fortalecidos, conseguindo se estruturar de novo, vão ser os negócios que têm um pouco de propósito, ou entende qual que é o seu propósito, né?
Então, assim, se a gente tem um comércio hoje na cidade que ela não sabe se ela é só um negócio familiar ali, ela não tem um propósito com a cidade, para a cidade, ela realmente não vai fazer sentido ela estar aqui, né? Então, eu acho que grande parte dos novos negócios, cara, é que a gente trabalha muito com startup, né? Então, novas empresas. E as novas empresas e os jovens estão vindo com um propósito. Eu quero resolver o problema do mundo, né? Como é que eu consigo criar uma empresa que eu ganhe dinheiro e resolva um problema do mundo, né? Então, eu acho que a pandemia tem todos os problemas, né? Mas vai ajudar os negócios tradicionais, os negócios locais também a começar a pensar qual que é o propósito dela para a comunidade, né? Qual que é a importância do meu comércio aqui para o bairro, né? Por que que é importante? Como que eu posso contribuir com o bairro? Como que eu posso fazer as pessoas se importarem com o meu negócio? Porque eu me importo com elas, entendeu? Então, acho que é um negócio que quanto mais rápido as pessoas e os empreendedores entenderem, vai ser mais fácil eles conseguirem passar pela crise. Porque, cara, para mim não faz mais sentido 2020 a gente não ter o seu próprio negócio, ganhar o seu dinheiro, não pensar nos outros, não ter propósito, cara. Ah, cara, tem meio ambiente, tem as pessoas, tem a comunidade, tem, cara, eu tô aqui com o meu negócio, mas tem pessoa passando fome na rua, entendeu? Então, cara, nem que eu ajude minimamente, né? Nem que eu tenha um propósito para ajudar imparcialmente, mas algum desse sentido eu tenho que ter no meu negócio para mim conseguir continuar ele, né? Porque a gente tem a nossa responsabilidade também, né? Como perante a comunidade. Então, pelo que eu vejo muito de Orion, assim mesmo, a gente não trabalha mais sem o propósito, e os jovens que estão vindo hoje, né? Os que têm mais condições, eles também não trabalham, a não ser que eles entendam o propósito e eles vejam isso, né? Então, cara, hoje no Orion, realmente, todo mundo trabalha pelo propósito que a gente tem ali, pelo que a gente quer fazer, não pelo salário. O salário, beleza, é importante, né? A gente precisa, estabilidade financeira e tal, mas acredito que com o tamanho e o número e a carga horária de trabalho que a gente tem, se não fosse mesmo o que a gente quer contribuir para a comunidade, para a cidade, a gente não trabalharia, né? Escolheria um trabalho aí das 8 às 6 da tarde e chegaria em casa e faria outra coisa. Isso é importante e interessante você falar, porque quando a gente fala, principalmente para liderança, existem dois tipos de liderança que a gente traz, que é a liderança ressonante e dissonante, né? Quando a gente fala de liderança ressonante, a gente está falando sobre isso mesmo, você motivar as pessoas por um propósito. E hoje a humanidade nunca esteve engajada em um único propósito, como nós estamos hoje, que é todo mundo querendo combater a porcaria desse vírus. Estamos todos alinhados numa única coisa e mostrando que quando a gente está alinhado com o mesmo propósito, as coisas acontecem. E o mundo está mudando, e essa consciência também. Então, esse teu discurso é muito discurso de quem realmente faz parte do movimento ODS Santa Catarina, não é porque você é o coordenador de Lages, né? Então faz todo sentido, no caso, né? Porque é isso, a gente quer o quê? A gente quer esse ponto, um equilíbrio, como a Anne falou, entre um econômico, sim, porque a gente paga nossas contas, a gente precisa do dinheiro, não vamos ser hipócritas, né? O social, sim, a gente tem que olhar para as pessoas. Como eu estava falando, a minha dor no enfrentamento da Covid não é a mesma dor que um monte de família que está passando fome. Não é a mesma dor. Eu tenho que olhar para eles, eu tenho que fazer alguma coisa para poder ajudar. E o ambiental, porque pode olhar, é um vírus que veio trazer um problema que é do âmbito social, que é da saúde, né? Mas ele afetou a economia e ele afetou, inclusive, o meio ambiente, claro que de uma forma positiva no caso, né? Porque tem vários lugares do mundo que o ar agora não está mais poluído. No caso, em Veneza, agora o canal de Veneza que é transparente, tem peixinho passando. Então, assim, de certa forma, afetou positivamente para poder mostrar que nós estamos integrados. Nós somos muitos, né? Então, aí vem a questão dos valores que o Johnny trouxe, e eu acho que é uma grande coisa da pandemia, a grande lição é essa. Olha para o lado, porque nós não estamos sozinhos nesse mundo. Catiane? Nós não estamos sozinhos. Catiane, eu queria fazer mais uma última pergunta. Nesse momento agora que a gente está vivenciando essa transição, eu estou considerando mais como transição, porque não somente uma transição talvez política, talvez econômica mesmo, mas também de mindset, né? A nossa forma de ver o mundo mesmo. Será que essa transição que a gente está passando, não é simplesmente um fato de a gente ter uma consciência, porque a gente já está em rede, mas a gente ter uma consciência realmente que eu não estou ajudando a outra pessoa por interesse ou para gerar lucro, ou porque eu quero, às vezes, usar como estratégia de marketing. É porque realmente a gente está ligado. Se uma pessoa ela não está, de alguma forma,
satisfeita, ou se de alguma forma um japonês come alguma coisa, ele vai me afetar. Percebe a ligação, a gente começa a ter consciência de uma forma prática, mais intensa, de que a gente realmente precisa que todo mundo esteja bem. E a gente não existe se o planeta também não estiver bem. Então é muito importante esse mindset. Agora a minha pergunta é, como a gente pode passar isso para as pessoas, ou seja, como você já disse, pelo exemplo, claro, a primeira coisa é a gente tem que fazer isso para dar o exemplo. Mas como a gente pode passar isso se a gente passou tanto tempo diante de uma cultura que incentiva tanto o individualismo, que incentiva tanto o destaque, sair, o que é destaque, né? Sair daquele pedaço e ter relevo lá em cima, para que todo mundo fique olhando, nossa, que bonito, que grande. Então a gente foi criado desde pequeno a ser passivo, sentado às vezes numa cadeira, para receber informação, sendo que você mesma disse, está tudo ali dentro, é só deixar a pessoa brilhar, que ela brilha sozinha. Percebe como a gente passou tanto tempo nisso, que às vezes a gente olha umas barbáries, parece que a gente está entre animais e entre humanos. Tem alguns que estão disfarçados ainda de humanos, mas são animais, né? Eles estão ali na primeira oportunidade, como tirar vantagem da colaboração, esse tipo de coisa, sabe? A minha pergunta é, como a gente vai encarar esse desafio para fazer com que esse mindset, às vezes, não crie um conflito social até? Os que querem manter e os que, pessoal, não faz lógica isso. Obrigado. Então, assim, esses conflitos sempre vão existir, tá? Até porque, assim, nós temos uma necessidade de nos diferenciarmos uns dos outros. Mas um princípio é básico, nós somos seres sociáveis, tá? Inclusive, assim, esse distanciamento físico, por que as pessoas estão tão carentes? Porque nós precisamos do toque. O simples fato de ter abraçar alguém, beijar alguém, tocar alguém, ele aciona mecanismos nos nossos cérebros que fazem com que o cérebro crie várias substâncias que nos dão prazer, que nos geram felicidade. E, pelo contrário, o distanciamento, ele aciona parte do cérebro relacionada à dor. Por isso que as pessoas estão sofrendo tanto. Então, assim, talvez justamente nós estamos uma dor, como a Anne falou, porque está doendo mesmo, está acionando parte do nosso cérebro relacionada à dor, é que a gente passa a ter uma consciência maior do outro, do quão é importante o convívio, do quão é importante estar junto, sabe? Então, assim, por isso, por si só, eu imagino que realmente isso já vai causar uma mudança muito grande no comportamento das pessoas, porque a gente tende a reagir ao aprendizado muito maior daquilo que a gente sente. É muito maior. Então, assim, tem umas frases que falam, você pode até não lembrar do que foi falado, mas eu me lembro do que eu não senti. Porque aquilo que a gente sente, ele fica muito mais registrado no nosso cérebro. E nós estamos sofrendo, nós estamos sentindo dor. Entende? Então, por isso, eu já acho que, na minha opinião, vai causar uma mudança de comportamento das pessoas. Muito mais voltadas para os outros. Só que isso tem muito a ver cultural, sim, porque nós fomos criados, e aí dependendo da geração, talvez as gerações mais novas nem tanto, por exemplo, a minha filha tem 24 anos, ela já vem de uma geração onde não tem a competitividade, né? Eu ouço o Raul falando e vejo a mesma geração dele, é muito mais ganha-ganha, vamos ganhar juntos, como nós podemos ganhar juntos. Mas eu não, eu venho de uma geração onde eu, tipo assim, cara, tu quer se dar bem, o outro tem que se dar mal. Você não vai conseguir se dar bem se o outro não se dar mal. Mas por algum motivo, que eu não sei qual, tá? Eu, desde muito jovem, eu sempre tive uma consciência muito grande. Então, assim, quando eu era criança, eu adorava brincar de escritório. Eu me dava coisa para casa, viu? Isso é coisa de trauma mesmo, que eu odiava. Você gosta de trazer loucinha para mim. Assim, eu ficava brava. Eu sou leonina, viu? Brava era um negócio feio. Porcaria de louça, gente. Louça eu não quero, eu quero coisa para escritório. Porque eu, como criança, eu gostava de brincar de escritório. Depois eu descobri que, na verdade, eu queria ser executiva, que eu queria mandar. Foi isso que eu descobri depois, né? Enfim, eu sou marketing, né? Fiz mestrado em administração, fiz um monte de coisa na área de gestão, estratégia e tal. E eu descobri que aquele era o meu mundo. Só que aconteceu? Como eu tinha sempre essa consciência, por algum motivo, o meu pensamento sempre foi:
Vamos ganhar juntos? Vamos ganhar juntos? Eu e você, vamos? Então, sempre foi. Eu sempre construí as minhas relações assim, eu sempre moldei assim, e eu trabalho assim. Uma coisa que eu posso dizer, Johnny, eu encontrei no meu caminho, graças a Deus, 80% de pessoas que é no ganha-ganha também, vamos fazer bem para todos, e uns outros 20 que queriam ferrar com o negócio com o coleguinha. Tem, tá? Eu ainda encontro que eles querem ferrar com os coleguinhas. Hoje, eu teve uma reunião que tinha um querendo ferrar com o coleguinha. Entendeu? Mas a pessoa delicadamente, né, gentilmente, passa um recado de falar: nós não vamos conseguir se não formos juntos. Isso é muito maior do que nós. É muito maior. Não é para eu abastecer meu umbiguinho, é para o outro. Nós estamos olhando para o outro. Não vamos pensar nas vantagens que nós vamos ganhar. Vamos pensar no como nós vamos ajudar. Eu costumo falar o seguinte: quando eu vou dar palestras, as pessoas ficam falando, Cati, tu é a estrela do momento e não sei o quê. Eu falo, não sou. Eu sou o céu para as pessoas brilharem. Por que eu vim fazer aqui? Eu vim compartilhar o que eu sei para que vocês brilhem, para que vocês consigam buscar suas soluções, para que vocês cresçam. Então, assim, esse simples pensamento manda uma mensagem para o meu cérebro e faz com que acione partes do cérebro para que eu possa aproximar mais pessoas que queiram as mesmas coisas que eu. É física quântica, gente. É física quântica. Então, assim, vai. Mas a geração atual, ela é uma geração que pensa no ganha-ganha, vamos ganhar junto. É uma geração que, para eles, é muito mais importante estar alinhada com o propósito do que o alto salário. Foi por isso que eu pedi demissão também. Porque eu falei, cara, assim, o salário é bom, alta regalia, não vou mentir. Entendeu? O que as pessoas falam, está no topo da carreira. Mas aquilo não estava mais alinhado comigo, não estava mais com o meu propósito. Eu queria mudar o mundo. Como é que eu ia mudar o mundo se eu ficasse só cuidando das... Eu era CEO de um grupo de empresas, era uma construtora, uma de tecnologia e uma de energias renováveis. E eu falei, mas aí eu não vou conseguir, eu preciso mais. Eu brinco muito nas palestras que eu vou morrer aos 117, gente, eu tenho certeza absoluta disso. Porque a medicina está muito avançada, então eu tenho certeza que eu vou me mumificar, entendeu? E eu vou estar lá firme e forte no palco. Não, tenho certeza absoluta disso. E eu quero olhar para trás e dizer, nossa, consegui ajudar um monte de gente. Sabe, eu consegui fazer transformações. É alinhamento de propósito. E aí eu vou dizer, quer vir comigo? Venha. A gente se abraça e vamos bem. Eu não quero, isso aí está tudo errado. Você tem todo o direito de pensar o que quiser. Por favor, pegue o seu banquinho, saia de mansinho, porque nós vamos seguir a nossa jornada. E tudo bem. E nem me incomodo, tá? Porque eu procuro olhar para o copo cheio. É o controle da mente. Então, tá tudo bem. Respondi, Johnny. Gente, que vocês perceberam que eu gosto de falar, né? Eu não sei, não tá mentindo, não. Eu gosto de falar. E se tivesse, se a gente tivesse um café... Gosta mesmo. Claro! Gente, se a gente tivesse um café aqui agora, eu ia ficar com vocês 5 horas. E feliz da vida. Nós fomos para uma reunião em Criciúma. A Anne estava junto, a gente foi de van, né, Anne? Saiu de Joinville. Meu Deus, pessoal. E fomos para Criciúma. Quando chegou em Criciúma, a professora da UDESC, acho que era a professora da UDESC, né? A Nadir. Nadir, aham. Ela sentou do meu lado e a gente começou a conversar. Gente, eu só me dei conta que eu estava falando demais quando chegou em Florianópolis, 3 horas depois. Falei de lá até em casa. Pensa. Nós cantamos muito Roberto Carlos também, né? Cantou Roberto Carlos. A gente não precisa de muito para ser feliz, né? Não precisa mesmo. Eu acho que nessa linha que a gente está conversando, tem um livro que é bem interessante que o pessoal da Startup Weekend usa muito. Eu mandei no link aí no chat, que é Dar e Receber. Que ele fala muito sobre o takers, né? São as pessoas que só tomam da qualquer lugar, né? Ele só vai lá e pega o que ele quer. Os givers, os que só dão, né? Os que só contribuem, né? Compartilham e tal. E tem os matchers, né? Que é o ganha-ganha. Então eu ganho, você ganha, a gente se ajuda e vai ajudando os outros. Eu acho que é um livro
muito interessante para ler, cara, e a gente usa muito isso no Startup Weekend para trabalhar muito comunidade, né? E como que a gente consegue fazer isso? Então, para a gente conseguir trabalhar a comunidade, a gente tem que dar muito antes, né? Então, para a galera começar, pô, por que que esse cara tá fazendo isso comigo, né? Por que que ele tá me ajudando? Então, ô, vamos começar a ajudar também e tal. Sempre vai ter os takers, né? Isso acho que é o que mais tem, sempre tem takers, mas a gente consegue mudar um pouco essa cultura. E até eu tenho uma coisa que eu vi uma palestra, acho que foi do Milton Friedman, que ele é um autor liberal, né? Que ele falou sobre que o liberalismo ou os políticos que têm uma pegada boa, né? Que ele quer realmente fazer, eles já estão fazendo o certo, né? Então a população só vai estar ganhando, só vai estar conseguindo fazer que os políticos façam certo quando a gente conseguir que os ruins estejam fazendo certo, mesmo que obrigados, para conseguir voto ou para conseguir, né, se continuar no poder. Então a gente só vai estar ganhando quando o cara que é ruim estiver fazendo bem. Né, eu acho que isso vale muito para qualquer tipo de interação, ou de grupo, ou de coisa, qualquer outra coisa que a gente participe. Então, a gente está no projeto social, a gente tem a pegada, a gente está trabalhando ODS e tal, a gente está aqui porque a gente quer, a gente gosta, a gente quer fazer isso, né? Mas no momento que eu começar a perceber que alguém está tentando tirar proveito disso, ou está tentando fazer o certo, mesmo que seja obrigado, quer dizer que está dando certo o movimento, então, né? Que isso está realmente funcionando, porque tem pessoas que não querem fazer o que estão fazendo. Então, o mundo não é repleto só de pessoas boas, né? E ainda tem a maioria são as que querem tomar, né? Querem só ser takers. Então, quando a gente começa a obrigar os takers a compartilhar e realmente colaborar, então quer dizer que a gente já está no estágio onde eles têm que se adaptar ao que a gente realmente pensa e não mais a gente lutar para que isso seja de alguma forma implementado. E eles se sentem desconfortáveis, tá? Eles se sentem desconfortáveis. Sim, eu sim. falo assim, é só ter uma força. Eles se sentem desconfortáveis. Eu brinco muito que é do tipo, a gente dá corda e deixa eles se enforcarem. Não vai ficar brigando. Deixa. Porque as pessoas vão dando sinais. A gente dá sinais o tempo inteiro. Quem não quer, quem é interesseiro, vai dando sinais. Eu brinco que existe um processo do interessante e o interesseiro, né? O interesseiro é aquele que quer tirar proveito de você o tempo inteiro. O interessante é aquele que quer fazer essa troca de vamos ajudar uns aos outros. Então você vai encontrar sempre interessantes e interesseiros nas suas relações. Sempre vai ter. E existe um gatilho mental, muito usado no marketing, que a gente chama de gatilho da reciprocidade. Então, quando você primeiro faz pelo outro, na cabeça do outro, o outro sente que ele precisa fazer por você também, precisa retribuir. Então, assim, faça. Aconteceu muito, do tipo assim, eu tenho formação em coaching, mas eu não costumo fazer sessões. E aí, mas a minha irmã sempre chegava, Kátia, tem uma amiga minha, Kátia, por favor, ajuda minha amiga, porque ela sabe que você é minha irmã. Aí eu falei, meu Deus, tá bom. E aí eu fui, tá bom, eu vou ajudar a sua amiga, eu vou fazer sessões com a sua amiga. E aí a amiga da minha irmã chegou, primeiro preocupada, vai cobrar, não sei o que, eu falei, não vou cobrar nada de ti. Na verdade, eu vou cobrar sim. Eu preciso que você faça uma boa ação para alguém. A forma de você me pagar é você ajudar alguém. Eu não estou aqui te ajudando porque minha irmã te pediu. Ajude alguém. E eu fiz isso com essas 3 amigas que ela pediu para fazer as sessões. E é interessante porque, além das gurias conseguirem desenvolver o negócio delas, e graças a Deus, a promissora, elas estão super felizes, elas, ao invés de ajudar uma pessoa, elas passaram a ajudar muitas outras. E eu estava em reuniões, encontros de amigos, onde eu vi elas falando, cara, ajuda uma pessoa. Assim, eu estou te ajudando, mas você não precisa fazer nada por mim. Se você ajudar uma outra pessoa, eu já estou feliz. Aí eu fiquei pensando, tá vendo o exemplo? Eu fiz uma troca para ela, acionei o gatilho dela, ela não sabe que aquilo era um gatilho mental. Mas eu acionei um gatilho nela e o cérebro dela fez com que ela se sentisse obrigada a ajudar outras pessoas. E essas pessoas com quem ela está fazendo esse acordo vão se sentir obrigadas a ajudar outras pessoas também. A gente está trabalhando em conjunto e nós somos responsáveis por isso. É mudança de mindset. Show de bola, show de bola. Bem, deixa eu falar uma coisinha aqui. Eu estou anotando as coisas aqui, é bem interessante. Catiane, obrigado. Você clareou várias coisas, a Anne, o Johnny, o Raul, todo mundo está participando.
São várias coisas que se encaixam aqui, né? Desde essa coisa da física quântica, as pessoas acabam se encontrando, né? Tipo, esse grupo que se formou aqui, estamos em 9 pessoas até agora. A questão do Saturno, que o Raul levantou lá, que é um carreiro que todo mundo vai ter que entrar nesse carreiro e seguir por ele, né? Mas, assim, umas questões, a gente está vivendo um mundo com muita informação, muito excesso de informação, muita má informação, e muita fake também, né? E muita manipulação, né, das informações. E isso confunde muito, né? E esse é um problema porque, no final, o Covid, né, ele acabou obrigando as pessoas a entrar no Saturno e serem mais generosas, serem mais preocupadas com o outro, né? Porque se o vizinho estiver com corona, vai ser mais fácil dele pegar, né? Acaba meio que obrigando a pessoa a ser mais sociável, ser mais preocupada com o outro, mesmo se ela não quisesse, né? Seja, então, se não é pela vontade própria, vai ser pelo bom senso, né? E essa questão, assim, eu tenho trabalhado, a gente trabalhando com arte, essa coisa de você não saber o que vai ser o futuro, né? Tipo, até janeiro, fevereiro, você trabalhou com tantos projetos e, de repente, em março, boa parte daquilo ali podia ser que não existisse mais, né? Eu tenho assistido muita coisa de várias fontes, tipo, vendo o pessoal da geopolítica falando sobre como, de repente, tudo parece que se resume numa briga entre Estados Unidos e China, ou uma manipulação de informação, de quem é a favor de um, quem é a favor de outro, e como que essas informações chegam até nós, né? De como as pessoas são manipuladas a acreditar ou defender uma coisa ou outra. Então, isso acaba criando uma briga, sabe, de pessoas, de ideologias. A questão partidária mesmo, ela é bem complicada, assim, essa questão ideológica partidária, né, acaba meio que dividindo muito as pessoas. E você fala dos valores, né, isso acaba meio que complicando a questão dos valores, da clareza dos valores. Na realidade, deveria ser o osso, a alma, o cerne, né, para você conseguir conduzir as coisas, né, principalmente quando você trabalha em grupos, né, então, assim, acho que a minha maior problemática, porque eu trabalho tanto com grupos de artistas, quanto grupos de artesãos, estou me inserindo em outras áreas, como o turismo, estou tentando me inserir em outras áreas para absorver mais informações, e nessa questão de liderar grupos, eu fico nessa dúvida da questão desse mindset coletivo, do grupo, né? Quando você quer trabalhar de uma forma mais coletiva, que às vezes você acredita em algumas coisas, mas às vezes, como aconteceu agora por conta do Covid, em coisas que você acredita que, de repente, de uma hora para outra, muda de contexto, certo? Então, como você trabalhar a questão do coletivo, sabe, desse mindset coletivo, sabe? Como você trabalhar de uma forma que você não esteja manipulando as pessoas em cima do que você acredita, e não daquilo que, de repente, seriam os valores ideais, os grandes valores, né? Então, bem interessante essa pergunta. Porque eu não o que sei se foi acontece? claro, desculpa. Não, acho que eu entendi. Se eu não te responder, tu vai me perguntar de novo, tá? Mas, assim, existe entre tudo que tu falou, existe alguns cuidados, tá? O primeiro deles é o seguinte: tem muita informação. A gente vem numa era de muita informação. E em função do nosso nível de desafio estar muito grande, hoje as pessoas estão buscando cada vez mais informações. Tchau, Anne. Beijo, querida. Buscando cada vez mais informações. E elas querem ler mais, elas querem buscar mais, e elas são cada vez mais desesperadas. Isso é um erro. Ficar constantemente buscando informações negativas aumenta o nosso nível de estresse, porque a gente começa a ver um desafio sempre muito maior. Então, por exemplo, assim, eu sei do problema que está acontecendo. Eu olho todos os dias? Não. Eu tiro 2 dias da semana para ler alguma informação. E aí vem uma questão que a gente chama na psicologia de viés da confirmação.
que é o viés da confirmação? O viés da confirmação, esse é um dos grandes problemas, né? Porque quando a pessoa recebe uma informação, ela normalmente lê aquilo e interpreta aquilo como verdade. E aí o que ela faz? Sai compartilhando com todo mundo, certo? Sai compartilhando. Nem foi olhar a fonte. Aí entra o viés que a gente trabalha muito, tá? No princípio do viés, a gente diz o seguinte: quando uma pessoa recebe uma informação, por exemplo, o seguinte, falei da Anne. Pô, a Anne é maravilhosa. Ela é sorridente, ela é inteligente, ela é muito culta, muito boa no que ela faz. Quando eu fiz isso, o cérebro de você já pegou a informação e falou, pô, a Anne é uma pessoa legal, né? Se de repente eu falar o seguinte, não, a Anne não é. A Anne é trapaceira, tá? A Anne é confusa e desleixada. O viés da confirmação não permite, porque o seu cérebro, ele registrou a primeira informação. Então, é muito difícil que você acredite na segunda. É muito difícil. Por que a gente está passando por esse processo de polarização que alguém colocou ali muito grande? Porque está vendo muita fake news e, em momento algum, as pessoas param para perguntar. Quando eu falei da Anne, falei várias qualidades. Alguém aqui parou para pensar, o que faz uma pessoa ser uma pessoa inteligente, uma pessoa culta? O que é isso? Ninguém pensou. Alguém acreditou no que eu disse e seguiu. Então, é o viés da confirmação. Seu cérebro tende a acreditar na primeira informação que recebe. E aí, o que acontece? Tudo que vem na sequência vai ser simplesmente um monte de justificativa para dizer que aquela primeira coisa que você viu é realmente verdadeira. Por exemplo, eu falei que a Ana é simpática. Aí a Anne foi lá e sorriu. E aí, no cérebro de vocês, nossa, ela realmente é sorridente. Porque é o viés da confirmação. O nosso cérebro é programado para isso. Aí que vinha a desgraça que alguém tinha falado aqui antes, né? Porque tem um monte de mala realmente nesse mundo que fica fazendo um monte de fake news. E aí, quando as pessoas recebem informação, elas não param para pensar, de onde veio isso? Que fonte é essa? O que faz que essa pessoa seja realmente boa ou seja ruim? E será que essa pessoa não fazem? Simplesmente acreditam. Quando elas acreditam, o viés da confirmação. Porque elas não querem estar erradas. Então, tudo que vier depois, elas vão ficar arrumando desculpas e justificativas para poder defender a primeira tese que você mandou compartilhamento. Agora, vamos trazer isso para o mindset coletivo. A melhor forma da gente trabalhar um mindset coletivo, principalmente no mundo onde tem muita informação, é a gente trabalhar o propósito, não, trabalhar o foco, o objetivo mesmo. Então, assim, pessoal, o meu objetivo aqui hoje, bem o movimento, tá? Quando eu vou trazendo sempre um movimento. Quando eu entrei no movimento, o meu objetivo é o quê? Unir força. Era unificar. Então, para que a gente pudesse aumentar o número de signatários, o número de cidades, o número de comitês, para lá e conseguir recursos também. Porque nós somos voluntários, nós não recebemos para estar lá. Mas a gente tem custo administrativo, então a gente paga uma menina que paga operacional, a gente tem que pagar um contador, a gente tem que mandar fazer os materiais publicitários, os cubos, o material todo. Sim, precisa de dinheiro. Então, o que foi que eu fiz? Cheguei lá, gente, olha só, o meu objetivo é unificar. É nós trabalharmos juntos para conseguir esse objetivo, mas eu não falei de números para eles. Eu falei o seguinte, que o movimento é um movimento social onde as pessoas estão preocupadas com os outros. E nós somos responsáveis pelo planeta. Nós somos responsáveis pela economia. Eu trago sempre a questão do exemplo. É muito fácil você dizer, a saúde está uma porcaria. Mas você não foi lá pedir o cupom fiscal da padaria quando comprou seu café. Porque é aquele cupom fiscal que vai gerar o imposto que vai... tudo bem, não vou falar nem agora de corrupção, tá, gente? Mas, na teoria, o imposto que a gente paga é o que vem para a saúde, para o transporte, para a infraestrutura, não é verdade? E aí eu falo, pois é, você está falando mal, mas também não tem nada. Então, você alinha as pessoas para o mesmo objetivo. Então, por exemplo, assim, esse projeto da Claro, lembra que eu falei do projeto da Claro, de baixar o nível de inadimplência, que era a gente chamava de fraude? Quando eu peguei aquilo ali, eu fui para todas as equipes das lojas próprias e falei, estamos com esse objetivo aqui.
esse daqui é o nosso plano de ação. Posso contar com vocês? Está todo mundo alinhado? Como você pode contribuir? O que você pode fazer? Quando eu comecei a falar para as pessoas, você pode me ajudar, o que você pode fazer, como você acha que consegue fazer isso? E eu trouxe elas, é o que a gente chama de responsabilidade compartilhada. Eu trouxe elas para mim, eu engajei. E quando eu engajei, em 3 meses nós estávamos com 3%. Por quê? Porque eu alinhei o objetivo com todo mundo. E eu fiz isso, eu explorei a habilidade que elas tinham. E eu dei voz, porque as pessoas querem falar, assim como eu, tá, gente, que eu falo um monte, né? As pessoas querem falar, as pessoas têm necessidade de falar. Ou vocês nunca viram aquela do tipo assim, chega uma pessoa e diz, eu tô assim, hoje trabalhei horrores, fiz um monte de coisa. Aí a outra diz, isso não é nada. E eu queria estar com dor de cabeça, tive que fazer tal coisa, não sei o que. Vocês nunca viram essa situação? Porque nós temos essa necessidade. Então, vocês sabendo dessa informação, o que vocês têm que fazer? Baixar o nível de ansiedade e ouvir, pedir opinião. As pessoas querem participar, elas não querem simplesmente receber a informação e faça. Não, porque hoje elas querem trabalhar com propósito. Algumas vezes estão lá insatisfeitas com o trabalho, mas eu só sei, com o síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu só sei fazer isso, eu só tenho isso, vai ser sempre assim, estou infeliz aqui, mas Gabriela, né, continua no processo, sofrendo. Porque elas não estão engajadas. Se alguém chegasse lá, alinhasse com ela o desafio com uma competência e trouxesse ela para um objetivo, a pessoa ia, ela muda. E eu cansei de ver isso. Então, a melhor forma de trabalhar o mindset coletivo é você dar voz, é você ouvir, fazer com que as pessoas participem e crie para um único foco. Tipo assim, a gente quer chegar lá, esse aqui é o nosso objetivo. Se a pessoa está alinhada e ela diz, eu quero esse objetivo, e você der voz, ela vai trabalhar contigo. O nosso cérebro funciona assim. A gente precisa, nós humanos precisamos disso. Ele é muito forte na gente. Será que eu respondi a tua pergunta, mas... Né? Legal, muito massa. Eu tenho uma notícia ruim para vocês. Já acabou o tempo. Acabou faz tempo. Estouramos aí as 2 horas, né? Até para a gente conseguir depois subir no YouTube, né? Não estourar muito tempo e não ficar cansativo também para ver. Eu acho que o conteúdo foi bem rico, a conversa ainda mais, né? O pessoal colaborou bastante, a gente debateu vários temas. Fiquei bem feliz com a conversa, né? E com o pessoal participando também ali, mandando mensagens, né? Bem legais. Cara, show de bola mesmo. Estou bem feliz com o resultado dessa conversa. E acho que daqui para frente aí é só cada vez subir o nível mais, né? E o pessoal ir colaborando mais e conversando mais também. A princípio eu vou mandar todos os links e tudo que a gente conversou aqui ali no grupo. Semana passada a gente já fez, a gente vai mandar um resumão, né, do que aconteceu, do que a gente falou, do que foi indicado, né, os livros, o podcast, né, vou mandar tudo ali certinho para vocês, até para o pessoal também que não participou dar uma olhada depois, né, e também conseguir ter acesso. Para quem participou aí também, depois quiser dar um feedback lá no grupo e tal, dar uma incentivada em quem não participou, né? Acho que é sempre importante, né? Às vezes tem não vou participar e tal, me inscrevi, mas foi legal, né? Falamos sobre tal coisa e tal, dá uma movimentada que... Mas só fala se gostou mesmo, tá, gente? Por favor, tá? Ó, o Zumar pediu para inserir no grupo. Me manda o teu WhatsApp aí que eu insiro. Eu acho que já era para você estar aqui, não sei, acho que a gente não deve ter esquecido ali, ou não deve ter ido no grupo. Mas manda aí que eu adiciono. Enfim, eu fiquei muito satisfeito com a conversa, né? Mas acredito que o pessoal também. A conversa foi muito show de bola, muito massa mesmo. Catiane, né, nunca decepciona a gente. Sempre está conversas alto nível. Enfim, gente, vou agradecer a vocês, agradecer a Catiane por estar aí com a gente até essas horas, né? 9 horas da noite. Só fazer mais um cafezão agora e dormir. E agradecer também de novo a Prefeitura de Lages por, né, tá sendo parceira da gente, todo mundo que está envolvido, o pessoal participando, o Márcio, o Gils também, que indicaram bastante gente, e a assistência social também, que indicou muita gente para participar.
E, cara, eu acho que daqui para frente a gente vai começar a divulgar, fazer uma divulgação mais intensa com o conteúdo que tá produzindo aqui. Espero que mais pessoas entrem no meio do caminho e vejam aí, porque eu acho que esse conteúdo vai ser muito importante para a cidade, para a gente conseguir desenvolver os projetos, né? Tanto tudo aqui, quanto tudo acelerador de pequenos projetos sociais e de MEIs e de pequenos negócios, né? Que o objetivo como Orion e o que eu vejo para a cidade é a gente começar a conversar mais, né? Que a gente, quanto cidade, a gente é muito isolado, né? O povo aqui é muito chucro, né? Que nem a gente diz. Então a gente não conversa muito, não se comunica muito. Cara, a gente tem que comunicar, velho. A universidade tem que se conversar com a empresa tem que se conversar com a parte cultural da cidade, a parte histórica, né? Cara, a gente tem que conversar, velho. A gente não pode ficar cada um mais na sua bolha, né? E fazendo as coisas só para a sua bolha e viver ali, né? É, fechado, a gente tem que começar a explorar um pouquinho mais, conversar, ver novas possibilidades para que a gente consiga aí, né, desenvolver um futuro melhor para nossa região aqui que ficou estagnada há alguns anos aí. A gente tem alguns anos para correr atrás, mas acredito que a gente consegue, com o aprendizado dos outros lugares, correr bem, bem mais rápido do que os outros lugares correram. Então, principalmente com a digitalização e ainda mais com esse boom de informação e digitalização que a gente está vivendo com a pandemia, né? Quanto Orion, experiência dentro do Orion, posso afirmar que teve problemas, mas a oportunidade surgiu e a gente conseguiu abraçar a oportunidade, né? Espero que projetos sociais, culturais e também as outras pequenas empresas consigam aproveitar e olhar a crise, né? Como uma forma de oportunidade também, porque eu acho que ver só como um problema, que nem já foi falado aqui, cara, a gente nunca vai achar a solução se continuar vendo como um problema, né? A gente tem que encaixar algum mindset de oportunidade para a gente achar alguma coisa para fazer realmente e explorar, né? Cara, se eu começar a viajar aqui, vou viajando, né? Várias ideias que projetos sociais, culturais podem ter para conseguir encaixar algum tipo de serviço, algum tipo de ação com empresas para conseguir faturar nesse momento de crise, né? Então a gente vai indo aí explorando as oportunidades. Então eu espero que, como essa conversa foi bem produtiva, que as próximas também sejam para que a gente consiga expandir e ter sustentabilidade nos nossos projetos aí. Por fim, agradecer, Catiane, se quiser dar mais uma palavrinha final, e o pessoal aí também, daí a gente encerra. Não, eu só tenho a agradecer, já acabou até a bateria do meu fone, né? A gente agradecer muito. Para mim, cada vez que eu consigo conversar com alguém e trazer todo o conhecimento que eu tenho, porque eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado, esse negócio de levar para o túmulo não serve, ainda mais eu que vou demorar um monte para ir ainda, né? Então, assim, olha, a gente tem que compartilhar. Esse trabalhar em rede, como o Raul falou, é muito importante essa troca, esse ganha-ganha, vamos fazer junto, vamos ganhar junto, como eu posso te ajudar. Isso é muito importante. E, por fim, pensar que nós não somos engessados. A gente pode estar sempre evoluindo. Sempre. Sabe? Basta a gente realmente prestar atenção e buscar novas soluções, porque onde tem problema, tem oportunidade. Tem oportunidade. A gente só precisa usar métodos criativos, abrir a mente para poder buscar. Nós não somos engessados, nós somos flexíveis, sabe? E essa característica é importante levar para frente. Por fim, gente, lá no site tem vários e-books gratuitos, então se quiserem baixar, eu tenho muito material realmente disponível, porque a ideia é ajudar. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, querem mais alguma pergunta, alguma coisa, pode entrar em contato comigo nas redes sociais, Catiane Vieira Oficial, pode mandar mensagem, eu respondo, tá? Então, assim, tem dúvida, querem, de repente, indicação de algum material, alguma coisa, eu estou disponível, como eu falei para vocês, eu quero contribuir, então, nossa, o que precisarem de mim e eu puder ajudar, eu farei. Raul, muito obrigada pelo convite, uma noite maravilhosa, poder estar aqui conversando com o pessoal, espero daqui em breve estar em Lages presencialmente, para fazer um evento aí, que a gente ficou organizando no movimento, e aí se a gente for, avisamos para conhecer todos pessoalmente, vai ser um imenso prazer, tá? Muito obrigada mesmo por estarem aqui ouvindo eu. Obrigada, gente. Show de bola, Catiane. Muito obrigado para quem está aí até agora, né? E só para o pessoal que não conhece o ODS aí, né? Não entende muito o que é o movimento, semana que vem a Regina vai vir aí falar sobre a ODS, como vincular os projetos, né? Então, quem quiser participar, a gente vai divulgar, deixar o link disponível, mas acho que palestra super importante aí que a gente pode aproveitar.
E, cara, o movimento é muito massa, eu acho que vale a pena todo mundo conhecer. Fechou, então? Valeu, muito obrigado pela presença de todos. Beijos.